Fala, craque! O podcast que entra em campo com quem fez e faz história no futebol. Eu sou o Sérgio do Boccagi, sempre ao lado do meu companheiro documentarista Carlos Cola. E a pergunta de sempre: você já brincou de mocinho e bandido? Essa algema me parece de outra coisa. De mocinho e bandido. Já brincou de mocinho e bandido? Você gostava de prender mocinho? Não. Bandido? Também não. Era o xerife? Também não. Temos um xerife hoje. Temos um xerife em campo, que eu era muito fã. E sou muito fã. Você já prendeu muita gente, meu amigo Wilson? Tomei um susto agora, hein? Seja bem-vindo. Muito bem, obrigado. Prazer em recebê-lo. Você fazia a distinção entre atacante mocinho e bandido? Sim, até hoje eu faço. Mas prendia todo mundo. Sim, alguns eram assim, mas destinados, assim, levado para o outro lado, né? Assim, não, mantém distância. Outros não, estava de boa, tranquilo. Mas até hoje, nas minhas avaliações, quando assisto jogos, eu observo bem esse tipo de comportamento. Você preferia enfrentar o atacante mocinho ou o bandido? Você não tinha preferência, era sempre um desafio, na verdade, né, Boccagi? Eu olhava mais assim também o porte físico. Acho que isso também eu tinha uma preferência de enfrentar os grandões mesmo, que eles queriam contato, né? E aí a gente buscava antecipação na jogada, então levava vantagem. E quando o jogador é baixinho, ele está sempre distante, ou seja, ele tem sempre um segundo a mais do que eu, do que o defensor, na verdade. E aí ele cria outro tipo de dificuldade. E quem foi o grande atacante que você enfrentou assim? Que te tirava o teu sono? Sono nenhum, tá? Desculpa aí, modéstia à parte. Sono nenhum, não. Mas, assim, preocupação de tentar anular, porque um repertório, né, grande, o Careca foi para mim que eu vi. Eu joguei uma vez contra o Ronaldo Fenômeno, uma vez só, ele estava começando, né? Esse também seria difícil uma marcação dele. Não peguei ele no auge, não. Peguei ele começando. Mas nenhum dos dois era baixinho. Os dois eram grandes, né? Sim, grandes. O Careca tinha muita qualidade de jogo, né? Ele finalizava bem, de qualquer jeito. Entendia, tinha uma ótima leitura de jogo. Não tinha tanto assim um X1 individual como o Ronaldo, né, tinha. Mas ele dava condições da sua equipe, dos jogadores próximos a ele, serem jogadores perigosos também, né? O Ronaldo era muito forte no 1 contra 1, né? Além de outros também que jogaram, né? Eu joguei uma vez contra o Ronaldo Gaúcho, ele estava começando no Grêmio. Ele tinha cabelo ainda raspadinho, na verdade. E o Romário, Bebeto, esses mais famosos, Paulinho McLaren, Guga, Serginho Chulapa. Né? Esse era bandido. Se batia muito, né? Serginho, assim, beijo no coração, mas dava trabalho aquela criança, viu? O cara era duro na queda. Você contou uma história dele, né? Então, você chegou a fazer acordo alguma vez com algum atacante? No sentido assim, pô, fica aí, eu fico aqui. Não foi. Conversas dentro de campo. Teve um acordo assim, né? Ele, um jogador que usava até de certa violência, atacante, tá? Quem era? Já pode falar. Era jogo. A gente também, assim, a gente não trocava abraços, não, né? Claro. A gente tinha sempre. Saía ferro com ferro, né? Saía uma faísquinha de vez em quando, né? Aí eu falei, pô, o que nós vamos fazer hoje, né? Mas quem era? Posso falar, cara? Pode, não, posso falar, não tem problema. Não, porque eu já conversei com ele depois sobre a carreira, né? Né? Falei, não tem certo, não tem errado. Desculpa e pronto, bola para frente e tal. Aí ele também falou também de boa, né? Foi de mundo. Eu falei, o que nós vamos fazer hoje? Vamos jogar bola ou vamos para trocação? Assim, resumindo, né? Uma linguagem de hoje, né? Não, você não tem jeito não, é trocação. Tá? Não sei se ele se lembra disso, né? Mas assim, coisa de jogo. Às vezes não acontecia nada, mas é um blefe também. Existia atacante que você só falava alguma coisa, ele mudava o comportamento. E tem outros que não, que vinham firme. Eu joguei contra atacantes que toda dividida, o pé era alto. Toda dividida. Eu era garoto ainda, jogava no Guarani de Campinas, né? Eu ficava assim. E era futebol normal, né? Não é futebol de hoje. Hoje não é normal. Hoje seria mais fácil para você jogar? Seria mais fácil no sentido de jogar. Como o futebol hoje existe pouco contato. Eu não bati na mesa aqui, não. Então já tomei dura quando cheguei aqui. Pode ficar tranquilo. Tô brincando. Pouco contato, qualquer contato hoje é falta, né? Que eu não considero. Contato é contato. O futebol você tem contato físico, né? E pode ser um pouco. E às vezes
o pé de apoio interfere, muda a jogada, a interpretação muda do árbitro, porque o atleta errou o pé de apoio. E, quer dizer, quem não fez falta é acusado de faltoso, né? Mas ele estava certo, no movimento certo, né? A técnica do movimento, né? O gestual. Então, assim, hoje o zagueiro ele fica em muita desvantagem, né? Além das muitas câmeras que existem quase também. outro esporte, né? É outro esporte, né? Um monte de jogadas que acontecem aí, e penalidades, né? Faltas dentro e fora da área, que eu não concordo. Para mim foi lance normal. Ah, mas a lei, a regra mudou, não sei o que, não. A regra é regra, interpretação não. Para mim, interpretação, eu vou sempre achar que, e seja zagueiro... O movimento é o mesmo. Seja zagueiro ou atacante. Eu interpreto da forma que eu vejo que não é falta, ou que é falta. Eu interpreto assim, né? Agora, fica aí olhando, você olha assim, eu acho que esse atleta com essa camisa sofreu falta. Aquele atleta com outra camisa não sofreu falta. A colocação define se é falta ou se não é falta. Vejo muito disso também. Quer ver uma situação que eu volto e meia... Aconteceu isso num jogo recente. A bola quicou, bateu no braço do atacante, ele seguiu e o árbitro parou marcando a mão. Se é na defesa, dentro da área, a bola quica e bate no braço do zagueiro, não é pênalti. Sim. Então, como é que fora da área, para o atacante, é toque na mão, e o mesmo lance dentro da área para o zagueiro não é falta? Porque foi determinado que toda bola na mão do atacante é falta. Mas não é nem só isso, não. Às vezes uma encostão que o cara dá fora da área é falta, mas esse mesmo encostão dentro da área não é. Não é. Né? Então, acho que falta um pouco de... Da intensidade da falta. Tem isso também. Tem a intensidade da falta. Pode ser que... Se for dentro da área, não dá, mas como se é for a fora da área, pode penalidade dar. máxima, então não é considerado falta. Tem que ser mais forte para que seja a penalidade máxima. Pode ser isso também. Você enfrentou Roberto Dinamite? Várias vezes. E aí? Esse era indigeste também. Jogador inteligente, líder, né, dentro do campo. Eu joguei, acho que a primeira vez em 88, eu estava no Guarani. Acho que foi até aqui em São Januário. Depois, muitas vezes, pelo Botafogo também. Tirava você do sério? Estava sempre rindo? Na final de 90 do Carioca, né? Uhum. Fizemos a final, aí teve a volta da Caravela, lembra? A volta olímpica da Caravela. Ele era o capitão, eu fui falar com ele. Falei, pô, Roberto, nós não vamos votar. Não vai ter prorrogação pra gente. O jogo acabou agora. Aí ele olhou assim pra mim, deu aquele risinho amarelo, né? Ele concordou também, na verdade, né? Aí depois os atletas do Vasco deram a volta olímpica com a Caravela e o regulamento favoreceu o Botafogo, né? Já era campeão ali naquele momento, estadual. Eu queria voltar um pouquinho agora. Vamos lá. Quem eram as suas grandes referências, assim, quando você começou? Bom, eu sou de família no interior de São Paulo, da cidade de Santa Bárbara do Oeste, onde tem muitos palmeirenses, né? Bastante. Eu acho que até a maior parte lá do torcedor mesmo é palmeirense. Em São Paulo também tem bastante, Corinthians, Santos. Futebol carioca praticamente não tem torcedor lá. Hoje a gente deve ter, né? Com o avanço da internet e tudo mais. Então eu vim de família palmeirense e comecei a assistir jogos do Palmeiras. Passava poucos jogos, só mesmo aos domingos e rádio, né? Então de vez em quando assistia na televisão e por umas 2 vezes eu fui com meus tios e meu avô assistir o jogo do Palmeiras. Eu acho que um em Campinas e o outro em Jundiaí. Aí passei a ver o Luiz Pereira. Né? Então eu vi a academia jogar um pouquinho, né? Luiz Pereira, Ademir da Guia, só gente boa. Dudu, né? Edu Bala, eu não vou lembrar o nome todo, Eurico, Rosemiro, esse pessoal todo aí, né? E joguei contra o Luiz Pereira. Jogou? Joguei contra. Então vi o Luiz Pereira jogar a Copa do Mundo, joguei contra ele também, ele estava no Palmeiras, o Santo André. Ele, no final do jogo, ele se aventurava, ele jogava de centroavante. Ele ia lá para frente para tentar fazer o gol de empate. E impressionante, ele tinha um faro, assim, já tinha muita experiência, né? De presença de área, de colocação, que se você não tomasse cuidado, ele guardava, fazia o gol mesmo, né? Incomodava pra caramba. E lá atrás, quase ele não voltava mais, ficava lá na frente, né? E atacava, né? Ele tinha aquelas pernas tortas assim, e era um cara bem simpático, tratava todo mundo. Então, o estilo dele se assemelha ao seu, você copiou?
É O assim, jeito dele jogar, ele era habilidoso, ele era tranquilo. Tranquilo, ele é bem mais assim, diplomático, vamos dizer assim. Talvez pela experiência, né, que ele tinha. Quer dizer, eu me tornei esse cara mais para frente, né? Ali dos 28 anos, 30 anos para frente, eu fiquei esse cara um pouco mais polido, como conversar com a arbitragem, a gente aprende, né? Conversar com a arbitragem, com o pessoal, com o adversário, com o técnico também. E o Luiz Pereira passou essa imagem para mim, da liderança, sempre foi capitão, né? E não criava um clima de guerra, né, nos jogos contra, assim, né? Ele estava sempre sorridente. Eu não sou muito a favor de zagueiro sorrir, não, né? Mas ele estava sempre sorrindo. Isso aí, pô. Você deixava de fazer a barba e escovar os dentes também, dia de jogo? Sim, Tinha pô. que ter essa história, né? O Washington Rodrigues falava, zagueiro não faz barba nem escova o dente. E nem toma banho, Nem só toma depois. Só depois da partida. Você tem uma frase que diz, capitão de time precisa ter postura. O Luiz Pereira te ensinou isso, de certa forma? É porque o capitão ele tem assim, atribuições assim, bem além de só jogar. Ele precisa ser um cara honesto, né, comprometido com o trabalho, com foco, ser solidário, se preocupar com o colega, se preocupar com o colega de jogo, com o staff. O capitão vai além das quatro linhas nesse sentido, né, para ele merecer a faixa de capitão. Ele não pode só, politicamente, sou capitão. Eu não concordo com isso. Como eu não concordo, e sempre falei isso, eu nunca gostei de ser capitaneado por alguém que não é da minha confiança, que não é uma pessoa agradável, pessoa que tem sempre segundas intenções. Eu não concordo com isso. O treinador tem que saber escolher o capitão. E já foi? Já foi, já foi. Vai querer saber o nome também não, né? Mas e aí, como é que era? Eu sempre entendi que hierarquia ela faz parte de uma construção de um campeão. Se concordando ou não, você pode emitir sua opinião, você pode não estar feliz com aquilo, mas tem que entender que é um momento, é um ciclo ali da vida, né? Ou algumas semanas, alguns meses, que seja. Eu não concordava, mas sabia que ele tinha essa função. A vida que segue, pô. E um treinador, ele influencia também nisso? Um mau treinador, um mau líder, ele é capaz de contaminar negativamente a equipe? Sim, muito. Ele consegue perder jogo como ele consegue ganhar também. Ele consegue... Eu nunca concordei com um treinador que dá má orientação. Pega esse, quebra aquele... não sei o quê, jogo sujo. Nunca concordei com isso, não concordo. O jogo, como nós falamos aqui, falei nisso, é de contato, mas não precisa ser desleal. Você pode ser viril, pode ser duro, firme, ter a sua presença ali marcante, mas não precisa ser desleal. E tem treinador que também, mais nos dias de hoje do que no passado, ele não consegue ter todas as informações, ver tudo que seja, não consegue. Ele precisa de pessoas competentes ao seu lado, orientando, passando todas as informações que acontecem ali no momento, né? Desde a parte psicológica, física, né? Técnica, tudo isso aí, até o que possa estar acontecendo no banco ali com os atletas suplentes. Isso sim, então ele tem que ter essas informações todas e tomar a decisão. Então, hoje é muito mais difícil do que no passado, né? Até porque a metodologia também mudou, treinamento, essas coisas todas, né? Calendário, logística. Então, é muita informação para o treinador. Sozinho, ele não consegue desenvolver um bom trabalho. Agora, se ele não souber lidar com tudo isso aí, ele se perde. Ele pode cometer muitos equívocos. Voltando ao passado, lá atrás, quando você saiu, chegou no Guarani, você jogava de zagueiro, volante, lateral... Quem é que firmou você na zaga? Como é que foi essa passagem para a posição? É uma loucura, né? Quando eu fui para o Guarani, eu joguei... uma das últimas partidas que eu fiz no União Barbarense foi de volante. Um volante só, né? Então, eu só não jogava na minha posição de zagueiro que eu escolhi. Que eu sempre fui quarto zagueiro. Depois aprendi a jogar de central, zagueiro central pelo lado direito, lógico. E jogava nas duas laterais também. Então, fiz muitos jogos no União Barbarense como lateral direito. Para mim, o overlap era assim, fichinha, fazia toda hora, né? Garoto, magrinho. Veloz. Não tinha nada que impedia, né? Tocava e passava, fazia as coberturas e fazia ultrapassagem mais pelo lado, nem tanto pela parte do meio, diagonal, né? Depois a gente vai aprendendo, pegando os macetes.
E aí, quando eu fui para o Guarani, eu estava jogando de volante. Foi quando o treinador Zé Duarte falou assim, ele foi para ver um ponto esquerda, tá? Falou, não, quero esse menino aí, volante aí, deixar ele fazer uns testes lá comigo no Guarani. E eu fui para o Guarani, lógico, contratado como zagueiro, mas e estreiei como lateral direito no Guarani. Incrível, né? E o que você queria? O que você gostava nessa época de posição? De posição, a quarta zaga. Você sempre gostou? Sempre gostei de ser zagueiro. Hoje, se pudesse escolher, eu seria atacante de área. Por quê? Muito melhor jogar, pô. Atacante de área Parece ou mais. goleiro. Seriam as duas posições que eu jogo. Goleiro? Sim, fácil. Fácil. A gente vai polemizar o assunto, Mas vamos mas... lá. Vamos desenvolver. Porque goleiro, assim... Um faz gol, o outro evita. Evita sim, né? Mas quando não evita é o quê? É, um herói, mas quando falha também... Mas quando é que ele falha? Ele falha quando você vê. E quando ele falha e você não vê? Eles não gostam muito que a gente fale Como isso, é que né? falha e a gente não vê? Vocês não enxergam, pô. Eu enxergo. Ele falha quando ele erra a mudança da passada, quando ele não fecha o ângulo, quando a bola, o jogo aéreo, ele faz todo o movimento de sair para interceptar o jogo aéreo e volta para a área, volta para o gol. Aí o zagueiro espera ele, pô, você fez o movimento para sair, não vai sair mais? Aí toma um gol. Quando ele vai defender, ele cai para trás. Tem muitos tipos de falhas que vocês... Vou falar vocês assim, que é da imprensa. O torcedor também. Não percebe, tá? Agora, eles também não falam que falharam, né? Várias exceções, né? E quando você pergunta para um outro goleiro, pô, seu colega falhou? Ele, não falhou, tá, não falhou, né? E atacante é maravilha, né? Eu até costumo brincar, minha esposa que nem gosta dessa brincadeira. Fala, atacante, ele ganha mais dinheiro e casa com mulher bonita, né? Eu falei, eu dei sorte, pô. Minha esposa é bonita, mas eu não ganhei dinheiro, não, como atacante. E outra coisa, né? O atacante, se ele falhar, não acontece nada. Mas o zagueiro, se falhar, o goleiro, se falhar, você toma um gol e perde o jogo, né? O zagueiro, quando ele falha, é lógico que normalmente ele não precisa nem falhar para ser culpado. Cansei de ser culpado e nem estar jogando, nem estava na jogada. Uhum. Aí o cara vai, não, a zaga bateu a cabeça. Eu nem estava na jogada. E quando você fala zaga, você fala dos dois zagueiros, né? Um dia um repórter falou isso, um jogo acho que lá em Belém, não sei o quê. O Gotardo, a zaga tá batendo a cabeça. Eu falei, que expressão é essa que você está falando, bater a cabeça? Aqui não tem ninguém batendo a cabeça, não. Sabe? Tadinha ficou assustada, né? Porque não é normal você devolver uma pergunta dessa forma, né? Porque é uma colocação que me incomoda muito, né? É muito simples você falar isso aí. E acaba prejudicando a imagem dos zagueiros. Aí o zagueiro, assim, ele tem lá uma função. Às vezes ele comete falhas. Por exemplo, tem um zagueiro aqui no Rio, normalmente ele está sempre perto do gol. As falhas estão acontecendo, ele está próximo da jogada, né? Eu falei, ele está muito azarado, esse zagueiro, sabe? Ele tem que se posicionar melhor. E isso ajuda bastante. Tem zagueiro que se posiciona bem no jogo aéreo frontal, mas quando o jogo aéreo começa a ser lateralizado, né, ele já tem dificuldade. É incrível, mas tem isso aí. Mas a imprensa não percebe isso daí. E normalmente tem tomado gol isso aí, esses zagueiros, né? Várias vezes, é recorrente, tá? Não é muito não, tá? Mas alguns gols eu já vi. Então tem muitas situações. Isso é o quê? Falha no treinamento, na base? Por que acontece isso? Falta de orientação, né? E isso está acentuando cada vez mais. Nossa base das últimas 3 gerações, elas estão chegando lá no principal com muita deficiência, muito aquém, e não consegue corrigir. Aí é difícil. Se quem está ensinando não tem como corrigir, não sabe, o atleta não vai conseguir evoluir. Aí entrega para o treinador principal um atleta com 50% de acertos, erro de colocação, erro de antecipação, erro de jogo aéreo, como dividir uma bola no corpo a corpo, muitos erros assim. Né? Fundamentos, né? Mas a colocação, o posicionamento, ele anula bastante, diminui bastante a margem de erro do zagueiro. Então hoje mudou muito. É muito zonal, é muito posicional, quase não tem aquela caça mais. Raramente. Esses dias eu vi um time inglês fazendo uma marcação, não caça de homem a homem, como se fazia Gentile no Zico, né, por exemplo, né?
é Gentili, né? É. O volante italiano. Mas assim, que é um zonão, mas que tem assim, uma leve pressão no atacante. Quando ele se dispõe a sair para o jogo, ele sofre uma pressão do zagueiro, do defensor. Isso é raro acontecer, então fica muito aquilo. Eu vi um gol, acho que essa semana, acho que foi o Grêmio que tomou um gol, o Reinaldo quis perder uma bola lá atrás, né? Entendeu? Aí ele perdeu a bola, foi displicência da parte dele. Aí o atacante recuperou, levou ali para o fundo, ele driblou o Reinaldo, e entrou na área e finalizou no canto direito do goleiro. Eu falei, mas o Reinaldo tá jogando sozinho? Cadê os outros jogadores? Ué, fiquei com pena dele. Ele errou, tudo bem, mas dá para corrigir a falha do companheiro. Ele pegou, ajoelhou assim, ou sentou no chão, botou a mão na cabeça, né? Ele viu que ele errou. Todo mundo viu, mas dava para corrigir a falha dele. É cobertura. Ele ficou sozinho. Tem uma questão que muitas pessoas têm falado aqui quando vem, né? Muitos ex-jogadores, de que antigamente tinha um companheirismo, talvez, até essa questão, né, de um cobrir o outro, de um correr pelo outro, que era muito... Você se dedicava ao teu companheiro, né? E que hoje fica um pouco mais afastado. As pessoas jogam mais nas suas e sem muito comprometimento. Isso é bem falado isso aí. Eu acho que o último time que eu vi com esse comprometimento de amizade assim sólida foi o Flamengo de 2019 do Jorge Jesus. Acho que foi isso aí. O último time que eu vi assim, tá? É impressionante como a amizade ela está se evaporando depois de uma crítica, de uma cobrança. Parece que não tem mais valor a amizade, sabe? A pessoa se magoa, leva pro coração e não te dá o retorno mais, não te dá feedback, não te dá a condição de restaurar aquele momento, né? Ou melhorar o jogo da equipe. Tá muito assim, muito fácil, né? Romper essa amizade, esses laços assim. E está cada vez mais diminuindo, tá? E eu acho que isso tem que mudar. Eu sempre falo que é comportamento social, emocional, né? O que você faz com tudo que você recebe de informação, como fazer, quais são as informações, Gotardo? Técnica, tática, né? Física, quais são as imposições, isso também são imposições. Tudo isso é importante. Aí o atleta hoje não sabe o que fazer com tudo isso, né? Ele não se desgruda de uma telinha, né? Está sempre na telinha, no digital, né? E talvez a pessoa não precise nem ser amiga fora. Precisa não. Mas basta ter esse compromisso, né? Essa amizade dentro de campo, essa união. Proteger o outro, defender o outro, correr pelo outro, né? A gente é muito. E não concordar também com o erro do outro, né? Por exemplo, às vezes eu vejo uns desentendimentos assim que você não tem motivo algum para defender o seu colega da sua equipe, né? Você não tem nada. Eu falei, não, o que é isso que você fez, cara? Indesculpável, né? Uma expulsão, uma falta violenta, né? Porém, você não vai deixar o seu colega, né, ser massacrado pelo adversário. Você vai intervir. Não, peraí, pô. Tudo bem, o cara errou, mas parou. Agora a decisão do árbitro, a decisão da diretoria, a decisão é do tribunal. Não é mais você que vai julgar ou que vai condenar, né? Aí você toma uma posição. Mas você não concordou com a atitude do seu colega. Você falou de falhas e... Você já fez gol contra? Já. E aí, como é que é? Foi falha ou foi por acaso? Não, lembra? É aquele que... Uma falha foi... Acho que é por causa de goleiro que eu não gosto, né? Brincadeira, goleirada, parceiro. Ele foi uma vez na bola, aí ele foi encaixar assim, né? Aquela bola cruzamento lateral, ele foi entrar na bola, a bola passou, bateu na minha perna e entrou. Eu estava um pouquinho atrás dele. Eu nem vi a bola chegar, né? Porque era toda dele. Aí eu fiz gol contra. Nesse jogo, eu até jogava no Marítimo. Aí a falha foi sua ou foi falha do goleiro? Você falha dele. Falou com tristeza. Até hoje. Você falou fiz gol contra. Te deixou triste? Por sorte, eu fiz um depois a favor na partida, né? Foi lá em Portugal. E esse foi seu único gol contra? Não, fiz 2 no Guarani. Não, 3. Eu fiz um aqui no Flamengo, que o Gilmar saiu gritando que era dele. É minha. Aí eu estava subindo, eu parei. Quando eu parei, quando ele falou é minha, ele falou, vai pegar a bola, né? Aí ele foi atrás da minha cabeça, pô. Eu tô achando que ele vai passar aqui. Ele passou atrás. Aí a bola bateu aqui e entrou no canto. Eu falei, pô, Gil,
Ele falou, é minha, mas você não foi na bola. Entendeu? Todo dia eu vi esse gol. Eu não assistia muito programa esportivo, né? Uhum. Então muita coisa eu deixei de ver durante uns 10, 12 anos, né? Evitava? Evitava. Aí acho que esse gol eu vi tem uns 2 anos. Que eu vi, porra, esse lance agora, Gilmar, nem me ferrou. E no Guarani, aquele que ou você faz o gol ou o atacante faz. Era em cima da linha praticamente, eu tentando interceptar, né? Aquela jogada, aquele contra-ataque, zagueiro correndo em direção ao seu gol. Ou ele faria também, pô. E aconteceu assim. Acho que 4. Fominha você, fez o gol. Pô, erro de 2 goleiros e eu não deixei os atacantes fazerem, O atacante reclamou? Pô, reclamou. Tirou meu gol. Reclamou, né? tirou meu gol. Não reclamou não, pô. Então, Mas você, no Guarani, fez um gol num derby, na estreia. Fiz. Isso aí. Foi o gol da rodada. Gol da Foi um rodada. golaço. E a emoção? Eu era menino, né? Eu tinha 19 anos, eu não sabia nem o que fazer com ela. Eu tinha aquele amor, aquela paixão pelo futebol, né? Que eu achava o futebol 1000 maravilhas. Depois a gente vê que não é bem assim, né? E quando eu fiz o gol, eu usei de uma jogada, porque como fui lateral, eu sempre apoiava, né? Bastante. Aí quando eu vi de uma jogada que a Ponte Preta fazia, um zagueiro, ele sempre estava aparecendo lá do oposto, né? Fora da jogada, para receber a bola de alguém da ponte, talvez o Dicá, não lembro quem era o jogador que fazia as invertidas. Aí eu meio que combinei, né, com o meu meio campo, acho que era o Delay, não o Delay do Fluminense, um outro assim, ele tinha jogado na Arábia, esse moreninho. Aí eu fui assim, do outro lado, como quem não quer nada, porque eu estava de olho na bola e não viu me apresentando ali. Aí ele fez uma invertida, assim, uma diagonal, acho que de 40 metros, eu dominei no peito. No que eu dominei no peito, ela caiu, eu já cheguei batendo. Aí com a perna esquerda, tá? Aí ela foi na gaveta. O goleiro era o Carlos, que jogou na seleção no mundo. Foi um golaço, realmente. A jogada foi muito bonita. O movimento também. Esses dias eu vi o gol. Eu tenho ele até, só que eu sou muito ruim de rede de mídia, essas coisas todas, né, rede social. A imagem é ruim, né? Mas dá para ver que foi um lance bonito. Importante é ter o registro aqui, deve ser né? preto e branco ainda. Oi. Tá bem descorada, viu, cara? Foi final de 82. Então Foi na final de 82. E aí no dia seguinte saiu na rua tranquilo, né? Cara, eu nem sabia lidar com isso, né? Também não tinha tanta divulgação como hoje. Um gol desse aí hoje ia passar no mundo todo e talvez fosse concorrer até o Puskás. Que foi um gol bonito e feito por um zagueiro, né? Que a gente acha que zagueiro não sabe fazer gol, né? Você sempre quis ser jogador de futebol? Sempre quis. Jogava na rua? Sempre quis. Era um sonho. Fui o primeiro atleta da família. Não tinha, assim, caso nenhum. Eu não sei nem porque eu tive esse interesse. Eu praticava todos os esportes. Vôlei, basquetebol. Jogava bem basquete, tá? Pelos padrões da época, né? Colégio, né? Municipal e torneios, disputava o torneio na cidade, intermunicipal também, vôlei, handball, futebol de salão, né? Hoje é futsal, aquela bola era pesada, futebol de salão, né? Hoje tá boa demais. Praticava atletismo, salto de extensão, velocidade. Velocidade não era de 100 metros, não, era de 50 metros. Criança, era isso aí. Praticava tudo, né? Roubar manga, laranja, as coisas todas. Que não era roubar, porque todos os vizinhos tinham seus pés de fruta no seu quintal. E a gente revezava, pegava. Todo mundo tinha pêssego, ameixa, laranja, limão, goiaba. A gente se servia lá na rua e fazia uma salada de fruta. Né? Isso, se servia dos vizinhos. Qual era teu apelido, criança? Pô, pelo nome Wilson, né, tem a ver com o embutido aí, que olha, salsicha, né, na época. E uma fase que eu peguei muitas espinhas, tinha muitas espinhas, assim, eu não gostava de apertar as espinhas, porque não vai ficar marca, até tem um pouco. E aí, falar, pô, tá parecendo um abacaxi e tal, essas coisas de abacaxi. Depois passou. Era embutido o seu apelido? Não, salsicha. Salsicha. Então, agora vou fugir da pauta aqui. Você viu o filme O Náufrago? É o Tom Cruise? Tom Cruise. Eu vi. Que a bola é o Wilson. Eu vi que ele criou um diálogo. Uma bola que ele chamava de Wilson o tempo monólogo, inteiro. né? Te provocaram com aquilo? Brincaram alguma vez? Não? Falam. Wilson. Eu contei essa história para minha neta.
Da bola? Da bola, do náufrago, né, como é que ele foi e tal, que ele era um agente do Correio, né? Isso, que foi e tal, se escapou, ficou numa ilha sozinho. Aí ele arrumou uma companheira, uma bola, que tinha esse nome do vovô e tal. Eu fui contando pra ela. Aí depois ele perdeu a bola e ficou desesperado, né? E Wilson. Assim, eu falei, assiste esse filme. Deve estar. Curtiu? Curtiu a história. Vamos falar de Botafogo? Vamos, pois é. Sua ida para o Botafogo. A minha ida foi... Eu estava sem contrato no Guarani. E na época a lei do passe, você não tem contrato, você não tem salário nenhum. Não ganha bicho, não ganha nada. Você é um zero à esquerda, um jogador sem contrato. E meio que assim, como se fosse um criminoso, né? Você tem que alimentar a família, alimentar a família, mas com o quê? Interessante que isso quase eu nunca falo. Eu comprei roupas na capital de São Paulo para revender. Vendi muita roupa, muitas dessas roupas eu botei na mesa aqui, ó. Botei comida na mesa. Comprei muito chapeado também, chapeado que é banhado de ouro, né? Também para fazer, ganhar um dinheiro para sustentar a família, que não tinha contrato. Fiz muito disso, sabe? Eu sei quanto é difícil um atleta desempregado, um atleta sem salário, muito difícil, porque eu passei por isso com esposa e com uma filha, né? Pequena, neném. Bom, aí você em Campinas, Campinas. Vendi muita roupa, cheguei a vender relógio também, relógio de segunda mão, né? Uhum. Ruim assim, né? Não pode passar perto de água não, que ele já espirrava, né? Mas todo mundo sabia, né, cara? Mas as roupas eram de qualidade, comprava na 25 de março, São Paulo, 25 de março, né? São Paulo, roupas de qualidade, assim, esportiva. O chapeado era de ótima qualidade. Garantia de 5 anos. Fiquei bom nisso. Nossa Senhora. Fiquei bom nisso, sabe? As peças eram excelentes. Quase um ourives. Quase um ourives. Abria o pano assim, né? Desenrolava ele assim. A pessoa abria. Nossa, que coisa linda. Aí parcelava em 3 vezes. Né? Pegava um sinal um pouquinho maior, né? Para já custeando para a próxima compra. Foi muito legal. Isso é uma fase boa, difícil, tá? Uma fase boa. Ganhava-se muito mal. Chegou aí para o Paraguai? Não, nunca fui. Pra você ter uma ideia, quando eu casei, né? Eu tinha um carro muito ruim, né? E estava na oficina. Aí o Neto que emprestou o carro dele para eu ir pro cartório. O Neto era meio playboyzinho, né? Ele tinha uma puminha verde. Neto do Corinthians? Neto, a gente jogava junto no Guarani. Ô Neto, presta o carro aí, eu vou casar hoje. Pega aí a chave. O carrinho. Você vai quase com a bunda no chão, né, cara? Baixinho demais, né? Fui lá pro fórum casar no cartório lá e cheguei de Puma. E aí a esposa? Duro, igual um coco. A esposa, feliz da vida, né? Um gatão desse aqui, pô. De Puma. Playboyzinho, né? Aí devolvi o carro, enfim. Assim, a gente conta a história, o Neto também era morto de fome. E, às vezes você ia lá almoçar em casa, vamos pegar um feijão lá. A gente era muito próximo, né? O mundo às vezes leva a gente para os lados diferentes. Mas é uma amizade boa, até hoje a gente se recorda dessas coisas. Acho que ele nem lembrava mais da Puminha. Jogou contra depois? Contra, várias vezes. Troquei camisa com ele de boa. Neto de boa e tal. E dei uma camisa dele para minha mãe. Eu lembro bem que minha mãe era fãzona dele também. E eu conheci toda a família dele, né? Pai, mãe, a irmãzinha caçula dele. Ela é pequenininha, hoje é uma mulher de 30 e poucos anos. Enfim, essas coisas da vida, né, cara? E você tá falando do Botafogo, do contrato. Do contrato. E aí apareceu o senhor Emil. Não, o senhor Vadir Cury me levou para o Náutico. Gotardo, esse presidente não gosta de você. Eu falei, não gosta muito, não. Poxa vida, ele não vende, não empresta, não aluga, não faz nada, né? Eu falei, não faz, cara. Se o senhor me tira daqui, eu estou precisando muito. Aí me levou para o Náutico. Fiquei 3 meses, voltei ao Guarani, uma ligação aqui do Rio, do seu Emil Pinheiro. Que foi o interesse dele, do Botafogo, foi através de um jogo que eu fiz no Maracanã, Guarani e Flamengo. Joguei muito bem esse jogo. Antecipava, apoiava. Joguei muito bem esse jogo mesmo. E aí deixei uma marca ali para o seu Emil. O Valdir Luiz me ajudou, porque ele tinha 3 zagueiros ali na disputa da vaga.
E o Valdir falou, não, tem um menino lá, o Gotardo, lá do Guarani, jogou muito bem e tal, foi falando lá. Aí eu falei, então vamos conversar com ele. Como é que a vida cruza, né? Depois vim aí a fazer amizade com o Eu acho Valdir. que ele trabalhava na assessoria do clube na época. Eu acho que ainda não, ele só era da rádio mesmo. É. Porque o seu Emil, ele não era um cara da bola, né? Ele foi pegando o jeito e tal, ele ficava horas e horas sentado em Marechal Hermes lá, né? Levava 2 talões de cheque, né? Um assinava cheque, aquele senhor lá, pagando muita conta do Botafogo. E já era SAF. Uma SAF dele, né? E, bom, e aí cheguei em Marechal Hermes, foi assim. Aliás, eu cheguei meia-noite de voo de São Paulo, não tinha voo Campinas, né? Fui para São Paulo, cheguei, fui morar lá no Recreio, no final do Recreio, no Hotel Atlântico Sul. Ah, foi pro Atlântico, porque muita gente morava no Monza. O Monza veio depois, a gente concentrava no Monza. Mas o Atlântico né? Sul só tinha ele lá, não tinha mais ninguém. Não tinha nada em volta. Nada. Mato, muito mato, não tinha nem poste, não tinha nada, não tinha iluminação, nada. Para chegar lá era um moleque breu. ainda, 20 anos. 21. 87, né? Tinha 23. Ia fazer 24. Foi assim, minha chegada. Fiquei felizão da vida, pô. Passei a ter um salário, né? Que também não recebia em dia, né? Mas tudo bem, tinha um bichinho pelo menos, né? Assim, eu recomecei minha vida assim. E tinha o cheque do seu Emil, de vez em quando. De vez em quando, né? Mas quando renovava o contrato, né? Ele pagava as luvas do bolso dele, o Botafogo não pagava nada. Isso me ajudava. Se tivesse alguma emergência, precisasse de alguma coisa, ele ajudava também. Muita gente abusava dessa bondade dele, né? Ele estava tudo bem, ele fazia cara de choro lá, ele ajudava também. Eu nunca consegui fazer isso, né? Mas a única vez que eu não caí no papinho dele, aí ele me vendeu pro Flamengo. Foi assim. Qual foi o papinho? Que ele falava que tinha que aceitar o valor que ele queria. Eu falei, não vou aceitar, senhor Emil. Dessa vez o senhor não vai me enrolar, né? Assim, de legal, nada como eu disse no início. Confronto e nem levar para o coração. Senhor Emil, não vou, dessa vez o senhor não vai me enrolar. Eu quero esse valor aqui. Eu sei o que eu fiz pelo Botafogo, do meu valor, o quanto eu estou jogando bem. Eu quero esse salário aqui, tal, essa luva, tal. Não posso. Aí ele mostrou uma caixa de medicamentos assim. Meu filho, não faz isso comigo. Olha quanto remédio eu estou tomando. Senhor Emil, toma esses remédios, senhor Emil. Mas eu não vou aceitar essa proposta. Assim fica difícil e tal. Aí ele trouxe o Renato Gaúcho. Tivemos juntos lá em Angra. Renato Gaúcho, Paulo Roberto. Acho que uns 5, 6 jogadores, né? Todos acompanhados com as esposas, né? Fizemos lá um final de semana, né? Tudo tranquilo, de boa. Eu achei que ia renovar o contrato. Acabei que não renovei o contrato. Aí ele falou para mim, o pessoal do Flamengo quer conversar com você. Eu falei, o senhor tem certeza? Eu vou conversar com o pessoal? O senhor quer me negociar? Aí ele não olhou mais para mim a resposta. Né? E eu já, não sei, acho que eu tenho um dom. Eu começo a ler um pouco de expressão facial, gestual, né? Aí eu vi que ele não foi sincero comigo. Ele falou, ele queria vender, né? Eu falei, então tá bom. Aí eu acertei no Flamengo e fui avisá-lo disso aí. Mas vamos falar do Botafogo. Bora. Né? Valdir Espinosa. Qual foi o peso dele nessa história toda? Só uma coisa antes, desculpe até. Ele jogou 3 meses no Náutico. E recentemente eu vi uma pesquisa, os maiores... Quem você gostaria de ter no seu time de coração? Torcedor do Náutico. E você, entre os zagueiros, é o mais votado. Você tem 30% dos votos do torcedor do Náutico. É incrível. Como ser titular da seleção. 3 meses eu entrei na seleção todos os tempos no Náutico, sabe? Eu fui bem, joguei bem. Eu saí do Guarani, de tanto eu treinar sozinho e treinar errado no Guarani, corria pra caramba 6, 8 km, igual um maluco, fazia 200 mil abdominais, exagerando, lógico. Arrumei uma lesão de pubis, sozinho. Aí fui pro Náutico, comecei a treinar, pubis doendo, né? Falei, caramba, aquele campeonato começou em um ano e acabou no outro. Né? Eu acho que tinha a ver com a Copa do Mundo, alguma coisa assim, aí extrapolou o prazo. Porque 88, né? O Bahia foi campeão no ano seguinte. Foi, Não foi não. Foi 86. Ah, isso foi antes. 86, 87, né? Foi isso daí. Aí eu comecei a sentir dores, como teve um período de férias, né?
teve férias, no meio do campeonato. Eu voltei para Campinas e tratei, todo o tempo, tratei muito, muito, e voltei a jogar, normal, né? Eu fazia um aquecimento diferente dos demais jogadores, que na época é o que a ciência falava, né? Hoje mudou bastante. Aí fiz gol também, fiz gol contra o Inter de Limeira, né? Viemos jogar em São Paulo. Fui muito bem, né? Eu não posso... Tem uma cicatriz até hoje aqui, assim, ó. Tem uns 8 centímetros aqui, de uma lembrança lá De Pernambuco? de Pernambuco, Fez chuteira? Foi cabeçada. Eu cabecei a bola e cabecei a bola e o cara junto abriu aqui, né? Foi contra o Bahia, lá em Salvador. E aí eu acordei assim, né? Com a pana aqui, a gás. Não, vamos pro jogo. O cara falou, não, o jogo já acabou. Eu falei, que acabou nada, pô. Porque depois eu falei, como é que eu não percebi que o jogo acabou, cara? Eu acho que o juiz acabou logo em seguida, né? Vamos pro jogo. Aí entrei no vestiário, deu ponto. Não tinha anestesia, foi direto, foi seco. Voltando então ao Valdir Espinosa. Sensacional, Valdir. Aprendi muito com ele. Eu uso muito das suas técnicas hoje em dia. Gestor de grupo, um cara bem à frente da sua época, né? Já fazia um trabalho perfeito. Eu não vou nem falar da parte tática, técnica, porque é tudo muito parecido, né? Uhum. Os treinos eram praticamente os mesmos, né? E o jogador tinha, assim, iniciativa, proatividade também de fazer aquilo que achava que tinha que treinar, melhorar, né? Ou aperfeiçoar, essas coisas todas. Mas o Valdir ele tinha um domínio sobre as pessoas, algo assim fantástico. E vocês tinham peso do jejum do título. Também. Aí o sonho, né? Tudo começou com o sonho. Começa a sonhar, começa a imaginar, a realizar. Porque eu cheguei em 87, 88, eu sofri essa barra toda, né? Do pessoal que passou antes de mim. Esse peso todo. Né? Todo esse peso. Aí você falava, não, quem jogou no Botafogo antes de mim jogou muita bola? Muita gente, pô. Pô, Guarnelli, Rocha, falecido Rocha, Mendonça, Renato Sá, o Renato que saiu do Guarani São Paulo também para cá, né? Que é lá de Morungaba. Pô, Berg. Pô, tanta gente passou aí, né? Goleiros, ótimos goleiros. O Perivaldo, né? Rodrigues Neto também jogou no jogo. Rodrigues Neto jogou, né? Não lembro. Lateral esquerdo. Lateral esquerdo, jogando na seleção brasileira. Olha quanta gente boa aí, não conseguiu quebrar esse jejum. Aí chegou pra gente. Né? Sempre disputando e dificuldade de vencer os clássicos. E com a chegada do Espinosa, Suemil e do Espinosa, que estava. O Espinosa chegou gigante, chegou grandão, com aquele título lá do Grêmio, lá do campeão mundial. Ele logo, assim, rapidamente conquistou, selecionou aquilo que ele queria, que isso é importante, você pensar, montar uma ideia de jogo, uma equipe para jogar. Eu acho que a seleção dele foi focada mais na quebra do jejum do que praticamente numa ideia de jogo. Acho que foi isso que ele fez. Tinha bons jogadores, que ele falou, não, eu prefiro esse grupo aqui. E os demais saíram, foram emprestados, vendidos, né? Não, mas eram bons jogadores. Então ele criou um grupo preparado para quebrar o jejum. Isso que eu achei bem interessante. E são 35 anos que a gente está fazendo agora, né? Fizemos 35 anos desse título. Como é que foi? O time era Ricardo Cruz, Josimar, Gotá, você, né? Mauro Galvão e Marquinhos. Foi o time do gol, do título. Carlos Alberto Santos, Luizinho, Vitor, Maurício, Criciúma e Gustavo. Depois entrou o Mazolinha. Tinha o Jefferson também. E o Jefferson também. Teve uma lesão no tornozelo, né? Ele vinha jogando todas. Né? Com essa lesão, o Gustavo entrou, Mazolinha depois entrou, foi substituído, né? Entrou o Mazola. Esse time muito forte. Você vê um time com 3 volantes, sendo que esses 3 volantes eles tinham característica de meias de armação. Né? E tinha um atacante de área que não era atacante de área, era meia-direita, né? E atacante de verdade mesmo era só o Maurício, que era ponta-direita, né? E o Gustavo, que era da base, que também entrava nos jogos de vez em quando. Quer dizer, um time que tinha um 4-5-1, né? Mais ou menos isso daí, e muito forte, marcava muito forte, muito confiante, determinado, com iniciativa de jogo.
de superação também de adversidade. Ali não tinha derrota, não tinha medo, receio. É verdade que o Espinosa nem no treino deixava o time titular perder? Já ouvi essa história. Deixa eu puxar pela Até memória. no coletivo, quando estava perdendo, ele marcava um pênalti. Não podia, tinha que ser invicto. Que tinha o lance da Botafogo, né? Coisa de Superstição, botafoguense, né? Que tem isso mesmo, assim, dá um tempo a mais. E isso não era fácil, porque tradicionalmente todo time sub-20 do clube é sempre bom. Aí você vai jogar, fazer um coletivo, fazer muito coletivo com a base, né? É impressionante como é difícil o principal ganhar do sub-20. Isso acontecia no Guarani também. Entendeu? É impressionante. E a molecada corre mais, né? Corre mais, uma loucura, né? Eles estão descansados, né? E fazia coletivo longo, 2 tempos de 30, 2 tempos de 40. Oh, meu Deus do céu. Mas, outros tempos. Outros tempos. Né? Foi falta do Maurício? Não foi falta. Foi... Ele disse que empurrou. Ele não sabe que ele empurrou. Ele não sabe. Eu falo, Maurício, isso não é falta, isso foi um toque de referência, como no basquete. Você bota a mão no adversário, você está olhando a bola. Ele fez foi um toque, lógico, né? Dá um toque e joga lá no gol. O VAR acusaria. Concordo que seria um gol anulado. Mas ele não percebeu que ele fez falta, porque ele falou assim, a bola está vindo para mim, eu lendo, tá? A minha leitura. Mas algo está me atrapalhando. Aí ele encostou a mão nele, assim, deixa eu ver o que está me atrapalhando. Aí foi quando ele encostou no Leonardo. Empurrou realmente. Hoje é falta. Mas esse é um lance muito rápido. Às vezes, passando alguém na frente do árbitro, né, como foi o gol polêmico de 95 também lá no Pacaembu, o árbitro não percebeu que tinha impedimento. Foi um erro normal de arbitragem, natural, nada de má fé. Então, a gente conseguiu trazer o Criciúma aqui, uma raridade, né? Ele veio. E ele fala que não viu o lance, que alguma coisa estava na frente dele. Olha aí, tá vendo? Não viu. E eu acho que o árbitro também não viu. O Bianca, na época, né? Walter Senra. Falar Bianca. O que falava Bianca? Eu não sei. É um apelido, né? O apelido era Bianca. Tá. Pensei... Walter Serra era o Bianca, Walter Serra Bianca era o Margarida. Isso. Pode ser isso aí, porque às vezes alguém passa na frente, fala, mas eu vou apitar o que eu não vi? Então, e que é a orientação da FIFA? Na dúvida, é vantagem do ataque. Foi isso que ele fez. O Margarida apitou o jogo seu? Vários. E aí? Figurar. Expulsou? Não expulsou, não. É assim, ele... Deu dura? Sim, dava, lógico. Para todo mundo. Você viu o Margarida? Viu? Esses dias eu vi ele na rede social. Dei lá um like lá. Eu tô seguindo ele, eu me divirto com ele. Olha, legal. Ele era divertido, assim, disciplinador também. Mas tinha aquela conversa. Folclórico também, né? Demais, né? Não misturava as coisas, não. Assim, às vezes os caras jogavam uma conversa fiada lá, aí ele dava risada, assim, alguma coisa. Era engraçado, mas não perdia o foco, não. Inteligente. Eu queria voltar no dia do jogo da final, Flamengo e Botafogo. Como é que foi a preparação? Você lembra a tensão que estava a noite anterior? Vocês conversavam? Existia uma tensão no ar, um medo, um receio, um desejo muito pujante de ganhar? Era uma meta, um sonho realmente da quebra do jejum. A gente tinha... Você não tinha nada tecnológico, não tinha nada. Não tinha videocassete, tinha nada disso aí. Tem gente que acha que toda a vida sempre existiu videocassete, né, essas coisas todas. Né? O máximo que tinha naquela época era aquela... que você botava uma folha assim na máquina e dava projetor. Retroprojetor. Não, retroprojetor. É retroprojetor? Que tinha aquela lente? Eu acho que né? Ampliava a lente assim? Tipo slide, né? Slide, você botava uma folha transparente. Isso. Botava assim, tinha uma lente e pum, ampliava na parede. Mas isso, a gente não tinha isso aí. O que tinha era no mercado, né? Então era muita conversa. O Espinosa conversava muito diariamente. A gente chegava dos jogos, às vezes, o ponto final nosso era no Hotel Monza. A gente ficava mais um tempo também, às vezes ali, né, tomando sorvete, conversando, comendo alguma coisa. Era assim, muita conversa. E falando, nossa, vamos ganhar, vamos vencer. E trocava muita ideia, realmente. Né? Com o Espinosa, com o Sr. Emil, pós-jogo também. E quando foi afunilando, aproximando, né, e a equipe foi ficando mais forte, mais focada. Nós fizemos uma final
Não é nem intertemporada. Fizemos uma preparação em Friburgo, no início e no final. E teve alguém que falou do Flamengo na ocasião, assim, perdeu o foco, saiu do clima. Falou isso. Porque a gente foi fazer uns dias lá em Friburgo, né? Mas nós somos oxigenar, nós somos comer bem, dormir bem, né? Descemos fortes, né? Focados nisso tudo para a grande finale. Foi assim, cara. Foi impressionante. E o jogo em si? Então, o jogo... O que você lembra do jogo, assim? Eu lembro que do time que o Flamengo tinha, desses 11 jogadores, eu acho que 8 chegaram na seleção, disputaram a Copa do Mundo. Todo mundo ali jogava muita bola. Time de qualidade mesmo. A gente não tinha essa técnica toda que o Flamengo tinha, mas a gente... Uma falta do Zico, não teve? Antes dele sair, ele sentiu a panturrilha, aí ele ficou para bater a falta ali. Meu Deus. Ele chutou no canto que o Ricardo Cruz estava, né? Ainda bateu bem a falta, hein? Talvez o Ricardo Cruz tivesse condições de defender, porque foi no canto dele. Mas Zico batendo falta, você... 80% de chance de finalizar bem. Aí saiu. Aí entrou o Renato. Entrou o Renato. E o apito final? Emocionante, choradeira. Emocionante, né? Tirou o peso? Peso. E quando... porque a própria torcida do Flamengo, uma parte ficou. Eu achei legal isso aí. Uma parte da torcida ficou para ver, talvez, né? Pô, tá bem. Perdemos para alguém que precisava vencer, né? 21 anos, né? E eu lembro que eu peguei o troféu e fui até dar uma volta olímpica, né? E parei por alguns segundos, parei na frente, assim, da torcida para mostrar, né? Aí eles aplaudiram. Legal. Tinha orelhão também ainda. Lembra do orelhão? Tinha Maracanã. Cheguei a usar esse orelhão também. Pô, essas coisas todas, né? Você usou orelhão quando? Quando fez algum gol, foi isso? Foi depois do título. Que eu liguei para minha mãe, liguei a cobrar para minha mãe, lá em Santa Bárbara do Oeste. De dentro do Maracanã? Dentro do Maracanã. Sensacional. Legal. Foi. E o que você falou para ela? Bem, mãe, foi assim, esse já foi num outro jogo, né? Sou campeão, né? Falei, sou campeão. Superei tudo aquilo, né? Tudo que falaram tiveram que engolir a meu respeito, porque eu já estava no Flamengo. Porque a minha saída foi traumática do Botafogo, né? Sofri demais a saída. Porque a torcida não entendia. Como é que você vai sair, vai para o maior rival? Eu não tinha contrato, eu fui vendido. Né? Hoje eles entendem, né, cara? Hoje mudou muito essa ideia do que é uma transferência, né? Aí eu liguei para ela, porque a família sofreu, né? A minha saída, minha mãe sofreu, minha avó, minha esposa, todo mundo sofreu. Até os funcionários do Botafogo sofreram com a minha saída, porque a gente era muito colado, né? Eles não queriam que eu saísse, mas foi uma situação da vida, né? Eu não tinha mais espaço no Botafogo. Já tinham contratado mais outro zagueiro também. Assim. E aí você foi pro Flamengo? Aí foi quando eu foi no título... 92. 92. Foi 92, acho que foi o Carioca. Você foi campeão carioca em 91, 91, tricampeão, né? 89, 90 e 91. Acho que foi essa ligação que eu fiz aí. Tem uma foto em casa, eu tô no orelhão assim. Você tinha pensado em ligar ou foi na hora? Pensei. Ou na hora que deu o estado? Não, quando eu vi, na hora você não, né? Antes do jogo eu não pensei. Sim. Mas quando eu vi o orelhão, eu falei, pô, era 90-90, né? Ligar 90-90. E o número lá, o código da cidade e o número da residência. E ela estava vendo... Não tinha celular não, tá, gente? Não tinha celular não, gente. Ela estava vendo o jogo ou não? Eu acho... Não, acho que não estava passando não, mas rádio, né? Eu via pelo rádio, das emissoras boas que alcançava, ela estava assim. Sim, aí toca o telefone... Como era Você tem alguns segundos para atender. Aceita ou não aceita, não pode desligar. Gotardo do Maracanã. Né? Você tinha que falar o seu nome, quem é. E um barulho, né? Eu quase não ouvia o que ela falava. Eu não via, mas ela me ouvia. Aí eu ia falando. Pô, aqui, a resposta está aqui, venci, tal, superei tudo. Tal. Ela falou, assim. Porque em 92 ela estava aqui no Maracanã comigo. No Brasileiro. Esse Carioca foi em cima de quem? Fluminense. 91, Aí em 92 você tem um time, Gilmar, Charles Guerreiro, Gotardo, Gelson Baresi e Fabinho, depois o Mauro. O Idemar Júnior e Zinho.
Júlio César, aquele lourinho, né? Gaúcho, depois de Djalminha e Júlio Piá. César Imperador. Não, Júlio César atacante. Tinha o Imperador, que é o goiano. O goiano O chama Imperador não era o goleiro? Não, é o Júlio César Imperador. E hoje ele é presidente do Não, sindicato. mas era não era lourinho ele, magrinho, não era o Uri Geller, não. Não. Esse não, ele era um meia também, meia atacante, né? Era. Eu lembro dele. eu acho até que um desses jogos eu dei um passe para ele fazer o gol, eu cruzei, assim, ele fez o gol. Ele é goiano, conterrâneo do Idemar. O Idemar, Esse lourinho não, esse lourinho é mais novo, acho que veio depois. que foi ponto, fez um gol no Vasco uma vez. É mais novo. O Uri Geller é antes, né? É, O Uri Uri Geller Geller é bem é antes, E aí Você tinha... encarou o Uri Geller? Não deu para, escapou. não deu. Acho que pelo nível, né? Eu costumo dizer que ele deu sorte. Falei pro Reinaldo do Atlético Mineiro um dia. Não deu certo de jogar, né? Ele no Atlético, eu no Guarani, nunca cruzamos, né? Aí, pô, você marcou o Reinaldo? Eu falei, não marquei, ele deu sorte, né? Aí os caras não entenderam nada. Eu tô brincando, pô. Ele riu pra caramba. Como é que marca o Reinaldo? Como é que marca o fenômeno? O Uri Geller. Até hoje o Uri Você Geller. torce, né? Você torce pra dar certo. Master, dá uns dribles malucos lá. Pô, até hoje, cara. Difícil de marcar o cara. Então, campeão brasileiro, 92. Espetáculo. É uma realização pessoal mesmo, porque um campeonato nacional é o sonho de todo atleta. Eu vi muitos atletas passarem a carreira jogando bem, conquistando estadual, mas nunca conquistou um nacional. Realmente foi uma realização muito forte mesmo, muito querida, buscada mesmo por mim, né? Uma realização que aqui você fala assim, poxa, tá bem, tá legal, consegui. Uma etapa realizada. E um campeonato em que, como foi em 89, onde o Botafogo... O Flamengo tinha um time melhor do que o Botafogo. Em 92, o Botafogo tinha um timaço também, que era muito superior, favorito, né? Em cima do Botafogo. O Botafogo era o favorito. Time muito forte, né? Eu acompanhei de perto, porque eu tinha amigos. É a tua geração aí. Tava lá com eles, pô. Algumas vezes, na minha folga, eu encontrei esse pessoal treinando no Bosque da Barra. Eu morava perto, eu ia a pé. Ia lá tomar um café com o pessoal da rouparia, eles estavam lá treinando lá. A gente não pode misturar as coisas, né? Amizade é amizade, trabalho é trabalho, né? Mesmo que na época isso não era normal, mas muitas vezes fui lá, encontrei com eles lá, bati papo, né? E quando tinha que jogar, jogava, né? Assim, normal, pô. E as velhas histórias, natural. O que você lembra dessas histórias dessa época? Não, assim, o pessoal do staff, da rouparia, né? As brincadeiras de vestiário, né? Era tudo muito difícil, né? O material tudo muito contado, tudo muito simples. As instalações de Marechal Hermes eram simples demais, né? Você tinha lá os massagistas, 2, 3 massagistas. Tinha um massagista chamado Tocin. A massagem dele era um negócio diferente, cara, sabe? Eu acho que ele já estava com a idade avançada e ele não gostava de dar massagem, cara. Pô, ele ficava bravo, pô, fazer massagem. A gente fez massagem no Garrincha, Newton Santos, vai fazer massagem no Gotardo, pô. Entendeu? Quem é você na fila do pão? É mais ou menos assim, né, cara? Olha a história, mano. Mas o ambiente era ótimo do Botafogo. E o Denis, no Flamengo? Pô, espetáculo. Fez massagem com ele? Fiz, Diz pô. que era dolorosa. Massagem bico de pato, né? Ele fazia um bico de pato assim, a zoeira do Denis, né? Antenado em tudo, ficava ligado na beirada do campo, aquele olhão dele assim arregalado, olhava tudo, atencioso com todo mundo, atencioso com as crianças, com nossos filhos. Eu soube recentemente aí que ele, até o final ele estava assim, né? Sim. Quando estava inteiro com saúde, ele tratava os filhos dos atletas da mesma forma que ele já fazia com a gente lá. Né? Na época era água, né? Não tinha essas coisas todas de Gatorade, esse negócio de isotônico, né? Ele sempre deu muita atenção para as esposas, namorados, noivos que frequentavam lá, que de vez em quando visitavam, a criançada também. Meio psicólogo, via um negócio, segura a garota, não sei o quê. O Denis fora da curva. Carlinhos foi o seu técnico.
Sim. Como era ser treinado pelo Carlinhos? A Violina, engraçado demais. Um dia aquele homem ficou nervoso, começou a transpirar assim demais, né? E aquela voz fina, cara, sensacional. Eu gostava muito Você dele. lembra por que ele ficou nervoso? Porque ele estava fazendo umas observações e aí foi meio que contrariado, né? Não, mas não é bem assim. É que a gente está cansado, tal. Ele começou a transpirar assim. Acho que ele viu também que ele não percebeu que a gente estava cansado, né? A gente estava numa sequência de jogos e viagem, né? Foi até um amistoso lá na Espanha, né? Os caras estavam fazendo a pré-temporada e estavam já voando. A gente estava moído com farofa, né? Aí ele pegou, então, tá bom, isso aqui. Mas assim, nunca alterou o tom de voz. Ali ao lado da Gávea tinha o barzinho que tomava aquele chopinho lá, lembra? Mama, era... Esse, Para ali, mama, não sei se era Mama rosa, por aí. Assim. Ali é o point dele. Nós fizemos uma comemoração ali também, depois do título, né? Algo menor, né? Entendeu? Muito, muito agradável. E a comemoração na casa do churrasco? Do Renato Gaúcho, Eu não fui não, mas assim, eu conhecendo os dois, aquilo era normal, tá? O torcedor não consegue, não entende isso. Mas era normal, porque se o Gaúcho tivesse perdido, ele faria a mesma coisa. Eles eram amigos, pô. Eles tinham uma amizade forte. Não é só eles, não, tinha o pessoal todo, né? Eu nem sei quem foi. Mas o Gaúcho ia pagar também, e foi combinado, né? Você viu, você é o garçom do churrasco e tal. O Renato não arrega para ninguém, né? O Renato sempre foi isso aí. Forte, personalidade forte, né? Durão mesmo tal. Normal. Só que a torcida não entende. Você perde um jogo e vai servir o adversário. Também tem na torcida. Mas por emoção. Época existia essa provocação já, né? Direto. Existia essa conversa, essa brincadeira. Era o Renato no Flamengo, o Renato depois no Botafogo, o Romário, né? Tinha essa galera, Túlio. Foi acentuando, foi melhorando, né? Túlio, Romário trocando as farpas, né? Depois chegando Viola também, Viola falava as coisas. Isso foi acontecendo. Alguém provocou e você não gostou? Não, provocar não, assim, não tira do sério, não. Teve um cara só que ele xingou minha família, que até hoje, né? Até hoje, assim, em campo, Eu não cruzei com ele. Aquele dia eu fiquei brabo. Pegou ele em campo, não? Não peguei. Nem sei onde ele tá. Qual foi o jogo? Eu acho que eu tava no Flamengo. E ele? Ele tava no Botafogo. Ele no Botafogo? Mas já teve alguém que você quis pegar em campo assim? Esse, mas não consegui pegar. Quem foi? Não, é surpresa. Não vai pegar, porque tu vai pegar ele um dia? Eu não posso ter esse rancor, né? Mas eu não sei qual será a minha reação, cara. Eu não quero pegar, não, mas eu não sei. Quando envolve a família, é um pouco. Foi muito grave o que ele falou. Ele tá por aí? Tá por aí, tá vivo. Acho que ele sabe, se ele vir essa conversa, ele vai dizer, sou eu, ele vai, sou eu. Você nunca mais? Nunca mais. Vou procurar descobrir. Assim, eu tô errado, porque isso não pode mais ficar guardado. Me magoar, né? Mas quando eu lembro, eu fico bravo. Não houve pedido de desculpa. Não houve, não. Zero desculpa. E foi do nada? Do nada. Tinha acontecido nada. Sei lá, talvez uma jogada assim, não lembro. Não tinha nada, não tinha motivo. Tirar você do sério no jogo. Não desconcentrei, mas... Do jeito errado, né, talvez. Foi assim, né? Agora, não, as outras coisas não, Edmundo, Paulinho McLaren, esses caras, Chulapa, não, isso é normal, tudo tranquilo, né? A gente chumbo trocado, a gente não reclama, a gente aceita de boa, tranquilo. Ele chegou do nada e mandou essa. E na final de 92, você foi expulso. Fui expulso nos acréscimos. Como é que você conseguiu isso? Porque o Wright deu um pênalti, que não foi. Ele deu um pênalti. Aí ele começou, o Alzinho foi reclamar, né? Parece que... Por que não foi pênalti? Eu não lembro exatamente do jogo, porque não foi pênalti. Ele interpretou que foi pênalti, né? E seria o 2-2. E naquela época também, as pessoas não sabem, né? A renda era dividida, de acordo com o resultado. Lembra disso? Entendeu? E ali também estava um prêmio da conquista. Entendeu? A gente teria uma renda maior e o percentual maior para dividir para todo mundo. Você tira os custos do estádio e meio a meio, né? Empate. Aí eu falei, Rádio, não foi pênalti. Pô, e
Pra que fazer isso, né? Que aparecer? Quem fez o pênalti foi você? Pô, não me lembro, cara. Será que fui eu? Não me lembro, não, cara. Acho que não foi, acho que foi o Guerreiro, não sei. Aí o Zinho foi reclamar e parece que bateu o pênalti, né? Chegou a bater o pênalti. Mandou voltar? Mandou voltar? Exato, eu estou confundindo. Aí o Zinho foi reclamar e eu falei, ô Zinho, não reclama. Você não tá vendo que ele quer aparecer, cara? Puta vida, cara. Aí ele, bum. Aí eu falei, tá vendo como você gosta de aparecer? Me expulsando? Aí ele me expulsou. Depois encontrei com ele, conversei, dei risada com ele, encontrei aqui na CBF, né? Ele era brabo também, viu? O homem era grande, viu? Era. Oh. Vocês ficaram sabendo quando caiu o pessoal da arquibancada? Então, exatamente o que tinha acontecido assim, eu senti o clima, né? Eu vi assim, um murmúrio, assim, o pessoal comentando, falando perto do ouvido. A gente estava na sala de aquecimento, porque não aquecia no campo antes, né? Naquela sala. Aí, assim, alguma coisa está acontecendo, né? Aí depois, ali aproximando mais no pé do ouvido, eu soube que tinha caído, né? E a gente fica preocupado, porque... Vocês foram para campo sabendo disso? Sabendo, Porque as famílias, elas ficavam por ali. As famílias não ficavam lá em cima, não tinha camarote, não tinha nada. Não tinha cadeira especial para a família, não. Era ali. Ficava nas azuis embaixo. Entendeu? E a gente ficava daquele lado ali. Porque o banco do Flamengo era ali daquele lado. Uhum. Então, quando a gente sobe a escada, já... Entendeu? Depois a gente vê as imagens pela TV. A queda foi em cima do banco. Eu estava de frente. Onde ficavam nossas famílias, ficavam ali por baixo. Aí eles davam os ingressos para a gente, né? E combinado, né? X ingresso e o pessoal ia para lá. Você jogou com o Zico, não? Não, só contra. Só contra, mas jogou com o Júnior. Sim. Maestro. Sim, 91, 92. Qual foi o peso ali da participação dele em 92? O pessoal vestiu a camisa por ele? Sim, não, ele corria bem. O Júnior corria muito bem. Eu vi alguns jogos aí depois, né? E vendo o desenvolver dele, né, no jogo, corria muito bem apesar da idade. Não era um cara... tinha um preparo físico bom. Fantástico. Não era um cara que falava assim, eu vou sentar na minha idade e pronto, e corram aí por mim. Não, ele fazia vários... 38, eu acho, não é? 37, 36, 37. O vovô, né? O vovô Maestro. Eu estava bem, tinha ainda muitos cabelos pretos ainda. Assim, de boa, era líder, né, respeitado por todos. Sabe que o líder ele é questionado, né? Eu falo que o cara profissional, o cara tem que ser chato. Não dá para ser profissional e que todo mundo vai, não, maravilha. Não, tem que ser um pouco chato, senão não funciona. Se o cara ele é profissional, ele tem a função de ser capitão e se torna um vaselina, ninguém respeita. O cara tem que ser duro mesmo em alguns momentos, né? Também ser maleável em outros, né? Não pode levar tudo ferro e fogo. Né? Tem que entender que o colega ele está às vezes fracassando, está errando por situação da vida, não porque ele quer. Aí essa leitura é do capitão. E aí você sai do Flamengo para o São Paulo, por quê? Do Flamengo eu fui para o Marítimo. Foi para Portugal. Fiquei lá, tive uma lesão no joelho, voltei, operei no Brasil, eu pagando tudo, porque lá em Portugal o seguro era lá, não tinha valor aqui, e eu não senti confiança de passar por um processo cirúrgico lá. Aí eu voltei para o Brasil, o doutor Runco fez a cirurgia, quase que eu tive um LCA, faltou pouco, né? Eu vi pelas câmeras assim a lesão, mas só consegui recuperar. Que é o ligamento cruzado, né? Lesão de cruzado. Anterior. E faltou pouco, né? Foi muita dor, muita dor. E foi um goleiro, mais um goleiro na minha vida, o meu goleiro deu um carrinho no meu joelho. Nossa. Porque eu fui tirar uma bola assim, ele veio de encontro, nem vi ele chegar. Pegou minha perna de apoio. Everton. Mas ele também não teve. Foi assim, uma leitura da jogada, né? Ele leu que acho que ele ia chegar antes de mim, enfim. Aí depois... Não, era do time dele. Não, o cara fez o gol ainda. Eu no chão, o goleiro no chão, e o atacante fez o gol, sobrou para ele fazer. Fair play nenhum, né? Fair play. Fair play é hoje que esse negócio que pratica nos dias de hoje. Como é que você vai chutar a bola para fora ali, cara? Não parou. Não parou, não. Cabeçada, cara. Cabeçada naquela época, eu acho que o único lado bom de choque de cabeça é que você para na hora para ser atendido, né? Mas
uma infinidade de jogadas assim que não parava E o nada. cotovelo antigamente funcionava também muito, né? O cotovelo sempre vai existir. Sempre vai existir. A maldade também. Só que a maioria das jogadas que acontecem hoje é da mesma maneira da época passada. Só que hoje são consideradas faltas com motivo de expulsão, que é um erro. Isso é um erro da arbitragem, é um erro da FIFA. É incapaz o cara fazer o movimento todo gestual certinho para cabecear, né? Se eu estou subindo com um atacante de 1,60 m, a tendência de uma cotovelo é acertar o nariz, a testa, a cabeça. Né? Zero de maldade. Aí é caso de penalidade, expulsão, isso não existe, pô. Não, o Dinamite dizia que o Edinho, antes do jogo, aquecia fazendo esse movimento assim para... Tinha uns caras bons, né? Acha graça disso. Tá? Tinha uns caras bons disso, né? Mas tinha mesmo. Eu joguei com um lateral que ele fazia o movimento todo e saiu, o braço saiu um pouquinho do movimento normal, mecânico, né? A mecânica, biomecânica do negócio. Deslocamento. Tinha, cara. E o árbitro não percebia. Não percebia. E ele acertava sempre o nariz da pessoa. Assim. Já tomou cotovelada? Já, pô. Já tomei. Já deu? Não, esse... Já dei também, já dei. Você tem que criar um mecanismo de defesa. Que é isso mesmo, é chumbo trocado. Eu tomei cotovelo no nariz, pô. No que eu fui cabecear a bola, a pessoa era mais baixa do que eu. Nem tanto. No que eu fiz o movimento para subir, o cara fez assim. Eu acho que o objetivo dele era acertar aqui, né? No peito, né? Mas como eu abaixei para pegar a impulsão, pegou no meu nariz. Ele ficou jurado também. Ficou jurado. E aí? Pô, sangrou o nariz, pô, quebrou. Aí pro vestiário. Mas teve volta? Teve, voltas. Voltas. Aí. Esse pode contar. Já que teve volta. Eu não lembro o nome dele, mas. Mas jogava no Rio mesmo? Jogava no Rio, jogava no Rio. E ele alguma vez pediu desculpas? Não, ele falou, pô, Gota. Eu falei, não, cara, tá valendo. Sempre que eu te encontrar, vai estar valendo. Porque não, pô, não precisava fazer isso. Eu não tinha feito nada. Todo jogo. Depois que eu jogava contra ele. Acho que eu joguei uns 3, 4 jogos só, não muito. Foi pouco, né? Podia ter jogado mais, pô. Porque eu não consegui retribuir a altura que ele fez. Entendeu? Aí o doutor Joaquim da Mata, na época, fui pro vestiário lá, pós-jogo, né? Acabou o jogo, ele foi, colocou no lugar. Aí cheguei em casa lá, com algodão, nariz. Pô, tinha que ter feito a cirurgia, né? Pô, Botafogo, de repente, restaurar o meu nariz, aí deixar mais bonitinho, pô. Não, e o curioso é que ele pegou o cara mais 4 vezes e não lembra o nome. Não lembro o nome. Não lembro mesmo, cara. Nem o time que ele jogava? Time pequeno do Rio aqui, cara. Acho que é americano, não sei. Time de Campos, ou daquela região lá. Então, aí você chega no São Paulo, campeão da Copa dos Campeões Mundiais. Então, eu fui emprestado do Botafogo. Zete, Cláudio, Gotardo, Bordon e Vaguinho. Alemão, Donizete, Ailton, Juninho Paulista, Bentinho e Denilson. E o técnico Tele Santana. Título inédito, né? Foi o primeiro torneio desse grupo. Né? Hoje tem mais né, participantes, né? Que é o caso do Inter, foi campeão lá, né? O Corinthians também foi campeão. Quer dizer, então, assim, foi algo... Foi o primeiro torneio, acho que foi em Minas Gerais, se eu não me engano. Né, contra... Foi Juiz de Fora? Juiz de Fora. Não, Uberlândia, Uberlândia, acho que Uberlândia. Foi muito legal. Você teve muito técnico bom, né? Tele. Eu peguei o Tele no final de carreira, eu não peguei o Tele no início, né? Eu achei ele muito exigente, assim, com algumas coisas que eu achava que não precisava ser tanto, né? Muito duro. Mas então, como eu não sei do início dele, até eu falei, mas é sempre assim. Ele falou, ele tá chatinho mesmo. Né? Mas ele não gostava de falta, né? Mas como não faz falta? O time do São Paulo fazia falta, marcava bem. Ninguém vive só atacando. Tinha que recompor o sistema defensivo. E faz parte do jogo, né? Só que ele queria plástica, ele queria técnica, né? Ele queria jogador técnico que fizesse os fundamentos do jeito que ele gostava. Que isso é bom. Só que às vezes a velocidade do jogo não permite isso também. Você tem que tomar outra decisão. Né? Por exemplo, teve um lance lá, até acho que foi nesse torneio mesmo. Eu fiz uma cobertura no lateral e chegando para diminuir o espaço com o atacante. Eu sei se era lateral ou atacante. Na lateral ali. Aí ele queria que eu fosse muito rápido. Eu falei, não, você tem que chegar logo. Eu falei, seu Tele, se eu chegar muito rápido, ele vai dar um corte, ele vai dar um drible nisso daí.
Então, igual uma vaca louca, né? Vamos dizer assim, passa correndo, né? Eu não posso chegar rapidamente assim. Não, mas tem que chegar. Quer dizer, eu não concordei com ele. Eu sotelei ele, até porque ele era um ponta direita, jogava pelo meio, né? Assim, e essa parte defensiva, essa parte, eu sei que eu dominava mais do que ele. Dominava mais mesmo. Né? Como eu domino bem até hoje, modéstia à parte. Aí eu quis moderar, falei, não tá certo. Ficou bravo comigo, pô. Ficou bravo. Eu não vou chegar igual um maluco. Primeiro que eu vou ser driblado. Né? Aí, você driblando, você oferece, então, a possibilidade do adversário entrar na sua área. Então, eu não vou, jamais. Você, enquanto capitão, era duro? Do que sentido duro? Com os outros, de cobrar, de... Orientar. Orientação. O capitão, não é só o capitão, o zagueiro, ele é obrigado a orientar o seu time. Em qualquer situação de jogo. Na construção, nas transições ofensivas, defensivas, o zagueiro é obrigado. Ele para mim, ele tem que ser um maestro nisso daí. Muitos dizem que é um volante, mas não é, não. Um time hoje, se tem um meia técnico cerebral de qualidade, isso é raridade em dia. Hoje em dia tem um meia assim. Mas o zagueiro não, ele tem que ser um comandante de verdade. Não abrir os braços, cobrar 1, 2, 3. Na quarta vez, você pode tomar outra decisão. Né? Ser mais duro, mais rígido, né? Mais severo. Mas enquanto isso, não. Ele tem que estar ajudando para que todos evoluam. Mas já aconteceu de pegar e dar uma chamada mais forte em alguém? Por isso, falou uma vez, falou duas, falou 3? Já, é que às vezes a gente não sabe a vida do sujeito, né? Da pessoa. Você não entende por que ele está tão abaixo naquele dia. De repente, também não se comunica, né? De repente dormiu mal, né? Ou algum problema em casa, o neném chorou muito, ou foi para uma farra, foi para uma bagunça, aí se descuidou, e tudo que você faz na véspera, antivéspera, na semana, você leva para o jogo. Tudo. Você leva para campo. Não tem como. Né? Tomou bebida alcoólica demais, você vai levar para o jogo. Entendeu? E às vezes acontece isso. A pessoa tem que chegar e falar, pô, cara, abusei, meu. Sexta-feira eu saí, tô cansado, me dá uma força. Beleza, tá certo. Agora o cara não faz, deixa de fazer. Você pede, ele não dá a resposta, você tem que cobrar o sujeito. Pô. Você já brigou com alguém em campo do mesmo time? Brigar. Você perdeu a linha com alguém? Brigar, sim. Não, brigar né, Não, de discutir. Discutir. Mesmo, já, assim, discutir já. Né? Quem te chamou de xerife pela primeira vez? Acho que foi no Flamengo. Foi no Flamengo ali, aquela garotada toda que subiu. Um dia fizeram uma música, né? Maestro, xerife, enfim. Quem é? Marcelinho, essa turma? Acho que é Jalminha. Marcelo, Luiz Antônio. Não sei, cara. Os caras eram muito criativos. Eles jogavam muita bola e eram criativos, assim, bem animados. Sabe? Foi ali. Porque... Bem animado. Paulo Nunes, Djalminha, eles Marcelinho, eram orquestrados pelo Gaúcho, né? Mas te provocavam? O Gaúcho era aquela, vamos dizer assim, aquela pata assim, que é à frente, assim, os patinhos atrás. Né? Esse era o Gaúcho. Adorável, eu achei adorável. Muito bem. Mas te provocavam muito? Não. Na zoação mesmo, na brincadeira? Não. Molecada, né, cara? Aquela quinta série eterna. Jogador de futebol é isso. A eterna quinta série, todos eles. Não sai de dentro. Você gostou do xerife? Caiu bem, assim, para zagueiro, né? Tem uma interpretação, tem gente que acha que isso dá um ar de violência, alguma coisa assim. Não é, pô. É uma posição de defensor e defensor. O defensor que não for um xerife, que não for um zagueiro, para zagueirar mesmo, ele está na posição errada. Ele tem que ser meia, tem que ser atacante. Não tem mistério. O defensor não faz falta 5 jogos. Está errado. A falta é do jogo. Alguém está fazendo falta para ele. Ou ele está se omitindo, está se escondendo. Né? Defensor que não faz falta, eu já saí de jogo sem fazer falta, lógico. Mas um jogo, né? Mas seguidamente, 2, 3, 4, 5 jogos, isso não existe, pô. Essa conta não fecha. No treino você também pegava? Não. No treino era mais tranquilo. No treino, muito o contrário. No treino, eu às vezes tinha aquela molecada que subia, né? Que perturbava todo mundo, né? Aí, às vezes acontecia dos caras chegarem mais forte. Eu falava, não faz isso, vai machucar. Mas muitas vezes.
Não bate não no garoto, pô. Deixa ele aí, é o jogo dele, pô. Ele tá lutando, quer mostrar o futebol dele. Mas muitas vezes fiz isso. Faziam graça em cima de você. Eu não deixava o outro colega bater, né? Não, digo, mas a molecada ia pra Não, cima de eu você. respeitava de boa. Respeitava também. Respeitava. Às vezes eu fazia treino 1 contra 1, né? Várias vezes, pós-treino, eu jogava a bola pro atacante e vem para cima. Vem para me driblar, né? Quer dizer, eu treinava ele também me treinava. Entendeu? 1 contra 1, que é difícil, né? Você tem que ter a leitura, o balançar das pernas ali certinho para não errar o bote, né? Mas muitas vezes fiz Essa isso. molecada, quem era o mais enjoado, assim, você encarar num 1x1? O atacante sempre tem vantagem, né? Porque ele tem a decisão, primeiro é dele, né? E ele vem meio que sambando na bola, dando as opções de um lado para o outro. Você tem que olhar para a bola, né? Agora, quando o atacante ele tem um macete de olhar seu pé de apoio, no momento que você tira o pé de apoio do chão, aí ele sai certo. Aí a desvantagem é total para o zagueiro. Qualquer atacante com velocidade, ele é sempre difícil. Se é um cara mais cadenciado, é habilidoso, mas não é veloz, você tem recuperação, a chance de recuperação é melhor. Dá para você até ser driblado e recuperar e tomar a bola dele. Agora, se o cara é veloz, é mais difícil. Mais veloz é mais difícil. É mais difícil. O Bebeto, né? Então, imagina o Bebeto vem naquela velocidade, ele tinha um tornozelo bem flexível, né? Faz um corte assim, já sai um drible de 2, 3 metros, por exemplo, é difícil. Então o atacante tem que estar fazendo a leitura da bola. O atacante está vindo com a bola, você vai um toque na bola. Às vezes ele dá um terceiro toque, a bola foge um pouquinho, é hora do zagueiro chegar. Então tem que ter a leitura. Agora, como é que você vai tomar a bola do Felipe Maestro? A bola grudada no pé dele, do Zinho, Do Djalma. do Djalma. Assim, 1 palmo, 2 palmos no pé, é difícil, cara. É milagre. Bom, 95, campeão no São Paulo, volta para o Botafogo, campeão brasileiro de novo. Isso aí. Eu fui emprestado lá, retornei. E aí o time já era Wagner, Wilson Goiano, você, Gonçalves e André Silva, Isso. Leandro Ávila, Jamir, Beto e Sérgio Manuel, Donizete Túlio, e aí vem Paulo Autuori. A chegada do Paulo, ninguém conhecia. Eu conhecia porque eu Portugal. trabalhei com ele no Marítimo, né? Ah, sim. Eu voltei em 94, quem me levou foi o Edinho saiu, aí chegou o Paulo Autuori para comandar. Aí eu conheci o Paulo lá, Paulo René, né, o operador físico, Gustavo de Torresmo, como é que eu não fiz? Paulo Paixão? Não. Como Gustavo de Torresmo, ele... Ai, meu Deus, fiz o nome, desculpa. Bom, enfim, aí o Paulo chegou, eu estava no São Paulo, as pessoas já estavam assim, meio que se arrastando no São Paulo, né? O São Paulo é um clube maravilhoso. Eu falei, poxa, não é possível que o São Paulo não vai mais além do que isso, né? Enfim, aí eu falei, eu vou retornar para o Botafogo. Os salários atrasados, sem estrutura nenhuma, eu voltei. E eu falei até para Palinha, Denilson, na época, eu falei, se o Botafogo trouxer o Donizete, Pantera, o Gonçalves agora e fechar com o Paulo Autuori, esse time vai brigar pelo título. Comentei isso lá antes de sair do CT do São Paulo. Aí o resto da história todos sabem, né? Foi isso aí. Ele foi com uma equipe muito forte, montadas próximas à competição. A gente mal treinava em Caio Martins, que estava em obra. Foi assim, um título que não é normal. Hoje em dia não acontece mais. De uma equipe, de um clube ter a estrutura que o Botafogo tinha na época. Hoje é Série C, Série D, não fica mais lá em cima. Esse título foi mais... difícil falar fácil ou difícil, mas qual a diferença entre esse título de 95 do Botafogo e o de 89? 89 foi o mais difícil, porque as equipes eram bem competitivas, todos os jogos no interior também eram dificílimos, né? Se tinha uma pressão enorme na quebra do jejum, né? Então foi muito mais difícil. Então por isso que eu disse lá no início que o Espinosa ele montou uma equipe para vencer o campeonato. Ele não pensou taticamente, tecnicamente, o que ele queria. Ele queria aqueles caras. Tanto é que tem um grupo aí de 89 que até eu botei os caras de 89. Tem um grupo aí, mexe um pouco com o grupo, né? Cansa até, né? Mas eu botei esse título, os caras de 89. É isso aí. E 95 foi mais tranquilo, mas é uma equipe muito forte. Você olha no papel, é um timaço também, muito né? competitiva e todo mundo jogava muita bola. Individualmente também. E o empate com o Santos? Estava impedido, não estava, na final? Não, assim,
Tá impedido. Do campo você viu? Não dá para ver. Na hora não dá para ver. Você viu depois. Sabe por quê? Não dá? Porque a bola, ela cai perto, assim, ela não foi lá atrás, né? Então, quando ela caiu, o Bandeira já não viu mais com quem estava cabeceando, auxiliar. E o juiz, muito menos. O ângulo que ele estava, ele ficou na dúvida. A dúvida é do ataque. E a torcida fala que no jogo anterior o Botafogo foi prejudicado. Tá? Teve um lance que ele anulou, era uma jogada de gol certo, praticamente. Ele anulou a jogada, deu uma falta, acho, né? Esse seria o terceiro gol nosso também. Aí ficou um. Elas por elas, né? Mas então, a interpretação do árbitro, né? Como é que o árbitro vai chegar e vai, numa final dessa lá em Santos, lá em São Paulo, eu vim aqui para prejudicar o Santos? Eu acho que não. O time do Santos, timaço. Claro. Boa parte daquele time foi para a seleção do campeonato. Na época, muito se falava de você e Túlio. Vocês eram amigos, não eram amigos, cada um tinha um grupo. Não, a gente não, vou dizer que a gente é amigo também não, mas não somos inimigos, somos colegas. A gente tinha amizade. Em 94 a gente ia para os treinamentos juntos, né? Dividia carro também, tinha Roberto Cavalo, Túlio, a gente ia num carro só, 5 pessoas, Sérgio Manuel, e fazia um revezamento, né? Depois vai pegando outro rumo, né? As pessoas vão se encaixando de acordo com o que a vida tem, né? Vai melhorando aí a situação. Foi só isso daí. A minha cobrança com ele, né? Minhas discussões era só para o bem-estar do grupo, do time, né? Eu pedia... Ele é meio individualista, sem dúvida, né? É o jeito dele, né? Ele também, assim, introspectivo, né? Acanhado. Era só isso aí, nada demais. Aí eu pedia a participação dele nos jogos, mas uma participação que eu achava que era ideal. Ele jogava o jogo dele, mas isso aí. Aí as coisas foram tomando assim, uma proporção maior, né? Hoje em dia seria um escândalo. Não, por conta de toda a mídia que envolve a cobertura do clube, né? Hoje em dia. Teve gente. Na época se falava o tempo inteiro, Túlio e Gonçalo. Assim, mas proporção maior mesmo, porque às vezes não era tudo isso também. Tinha algumas diferenças, mas não era tudo isso. A gente jogava de boa. Pô, dei passe para ele fazer gol, pô, dei assistência. Né? E quantos gols comemorei abraçando ele, pô? De boa, eu sou maluco, pô. Vamos ganhar jogos, vamos brigar pelo título. E ele também pensava assim. Você estava em 90, foi em 95 que o Fluminense fez 7-1 no Botafogo? Esse jogo não joguei. Não joguei, esse foi um jogo maluco. Você estava no Botafogo? Eu estava no Botafogo, estava suspenso. Não sei se acho que eu tomei o terceiro amarelo. Esse jogo não joguei. Foi um negócio assim que inacreditável. Foi 7-1, né? 7-1, assim. Não passava na televisão esses jogos, né? Aí eu tava. Acho que foi um sábado, inclusive. Não foi? Sábado, né? À noite. À noite. Eu fui fazer um passeio com a família. E aí eu cheguei no local assim, cara, tinha acabado de começar o jogo. Quanto tá o jogo, cara? 3-0. Eu falei, pai de zoeira, pô. Quanto é que tá o jogo? 3-0. Eu falei, não tá 3-0. O jogo começou agora, tem 10 minutos, pô. Não, pô, foi incrível, cara. Incrível aquilo ali, foi incrível. Aí quando eu saí, né, do passeio, eu falei, acabou quanto? Foi 7-1. Eu falei, pô, esse cara tá zoando aqui. 7-1. O time Botafogo não perdeu de 7-1 pro Fluminense, pô. E o que houve? É inexplicável, né? É um apagão, né? Ou é explicável. Ou é explicável. Um dia, quem sabe. E não é normal. Os jogadores derrubam o treinador? Derrubam e carregam também, as duas coisas. Quando não quer, derruba. Mas quando também quer ajudar, carrega sem o treinador merecer. Também. Já vi muitas vezes isso aí. Mas não é certo. Derrubar não é certo. Essa decisão é da diretoria, né? A insatisfação ela começa a acontecer. Aí a diretoria tem que ter a percepção de que o feeling, né? De que alguma coisa não está legal, tem que trocar. Mas você já viveu situação de entrar em campo e dizer, olha aqui, agora é com a gente o que ele falou? Já. Esquece o que ele falou. O que ele diz, vamos jogar nós. Esquecer assim não, né? Mas fazer algumas alterações, algumas mudanças, sim. Durante o jogo. Correções durante o jogo, sim. Natural isso aí. Para mim sempre foi natural. Porque eu estava trabalhando para ele, ajudando ele. Né? Porque às vezes, como eu falei, às vezes ele não tem toda a informação, né, do adversário. Ou no decorrer do jogo acontece uma alteração, não dá tempo de você comunicar ao treinador.
Mas você já faz logo, depois avisa, pô, mudei isso aí, cara. Porque senão a gente ia tomar um gol, a gente ia passar um sufoco e tal. Então, não, beleza, tranquilo. E tem treinador que não gosta desse tipo que fica chateado de ter mudado alguma coisa? Já passou alguma coisa? Tem, mas assim, eu não passei. Se ficou, nunca falou nada para mim, né? Mas tem sim. Eu acho que tem que ser hierárquico. Se tiver alguma coisa, tem que comunicar ao treinador. Uma vez eu cheguei para um treinador assim, a gente precisa treinar 2 lances, falta 2 lances dentro da área. Cheguei naquela semana, aconteceu o lance. Eu olhei para ele no banco assim, ele falou, ele fez assim, pô, por que a gente não treinou? Teve 2 lances dentro da área. Coisa que ninguém treina. Você tem que pensar nisso aí no jogo. Né? Exatamente na mesma semana aconteceu isso daí. Mas aí ele recebeu de boa. E foi gol? Cara, não lembro também se foi gol, não lembro, cara. Eu acho que não foi não. Você não teria lembrado, foi não. Eu quero falar do Cruzeiro, mas antes, falta técnico hoje em dia? E aí eu vou voltar no início da nossa conversa a questão do fundamento. Hoje tem muito professor e pouco técnico para trabalhar isso com a garotada? Gente que conhece de futebol dentro de campo? Vamos polemizar. O que eu penso assim? O mercado está aberto para todos, né? Quem quiser ocupar, ocupa. O que eu vejo é o seguinte: o atleta, o ex-atleta, ele também se acomodou bastante. Estou falando do ex-atleta que queira ingressar nessa função, nessa carreira como treinador, ele tem que se preparar. Ultimamente, muitos desses atletas estão se formando em educação física e se está na Europa, alguma coisa assim, faz algum curso lá, está jogando, aproveita, faz. Ou se está no Brasil, faz as licenças CBF. Isso é muito bom. Mas a maioria acha que só jogar é o suficiente. Não é o suficiente, mas o fato de ele ter jogado já é bastante coisa, sabe? Já capacita, faz diferença. Estou falando do cara sensato, cara profissional, cara equilibrado. Não estou falando daquele o fanfarrão, o ex-jogador fanfarrão, que a vida toda foi fanfarrão, agora acha que está preparado para ser treinador. Tem autoridade. Tem autoridade. É diferente isso daí, sabe? Bom, aí você tem o pessoal da tecnologia, o pessoal de apoio, que também faz parte e chegou para ficar. Fisiologia, fisioterapia, psicologia, tudo isso chegou. E chegou para ficar, não tem como você desmembrar isso. Os clubes que não têm esse trabalho todo, né? Multidisciplinar, acho que a palavra é essa, né? Estão integrados, né? Eles têm muita perda. Então, às vezes tem mais de um profissional naquela função, que os grandes têm isso daí. Por exemplo, tem analista de desempenho, tem clube que tem 3, 4, e ganhando bem. Ajuda bastante a formar o trabalho todo semanal e dos jogos na competição. Então é importante o seguinte, eu acho que o nosso maior problema no Brasil são os gestores. Acho que isso nós estamos errando demais e isso é recorrente, todo ano a mesma situação. Eu vejo clubes sendo geridos por pessoas que não entendem de futebol e cometem os mesmos erros sempre, só que jogam na conta, né, da comissão técnica. Ou na conta de um CEO ou de um gerente que foi contratado por ele. Parece que ele nunca percebeu que aquela pessoa não tem a competência para tal. Aí ele continua e comete os mesmos erros depois. Sabe? Então, acho que o nosso maior, ainda, de melhorar esse foco, né, na qualidade de gestores. Sobre treinadores, esses mesmos gestores, eles qualificam os treinadores brasileiros. Eles qualificam. Com a grande participação da imprensa. A imprensa ela é feroz. Ela maltrata o treinador brasileiro. Ela tem uma intolerância absurda. Gotar, não generalizo, lógico que não. Sou idiota, pô. Mas tem participação nisso tudo. Por exemplo, quantos jogos... de outro estado, lá no Cudê, lá no Internacional de Porto Alegre. Ele está há quanto tempo lá e quanto tempo o Inter vinha mal? Meses. Tudo bem, toca a vida. Agora está o Roger lá, né? Toca a vida. Agora, se é o Roger na situação invertida, eu estava na rua há muito tempo. É imperdoável. A gente falou aqui do Valdir Luiz, ele fala que existe uma paciência muito maior
Sim, os técnicos tolerância. estrangeiros, uma tolerância maior. Uma- Pode errar, pode perder. Pode errar, lógico, né? Também não sou maluco dizer que o Não é Abel geral, mas Ferreira não é competente. Lógico que é. Claro que é. Tire o Abel Ferreira do Palmeiras hoje e veja onde esse time vai como vai jogar e aonde vai se colocar na tabela. Muda muito. Faz muita diferença. Muda Então, muito. para a gente terminar essa nossa conversa, campeão da Libertadores pelo Cruzeiro. Dida, Vitor, Gelson, Gotardo e Nonato, Fabinho, Ricardinho, Donizete Oliveira e Palinha, Marcelo Ramos e Elivelton e Paulo Autuari. É isso aí. Ligou para a mãe de novo? Campeão da Libertadores. Não liguei, não. Ela estava lá. Ela foi para lá. A casa ficou cheia, né? Muitos amigos do Rio, muitos amigos foram para lá, do Rio, para assistir esse jogo. Muita gente da minha cidade também. Foi assim foi um evento mesmo, algo assim bem para a época foi bem analisado, preparado, né? Muitos ônibus para a gente, ônibus para acomodar a família, para a gente ficar focado no jogo, né? O Cruzeiro fez bem isso e fizemos o primeiro jogo lá no Peru, jogamos bem, foi um jogo até igual, cada um teve chance de fazer o gol, mas ficou 0-0. E o segundo jogo em casa, né? O jogo nós dominamos todo o jogo. Dominamos o jogo. Mas 1-0 magrinho, né? Mas foi muito bom. Uma competição difícil para o Cruzeiro. Eu cheguei na primeira fase, mas não estava inscrito. Aí acompanhei, depois eu fui inscrito na segunda fase. Então, em termos de importância, sim, Libertadores é mais que Brasileirão. Sim. Mas, para você, qual foi a sua grande conquista? O jejum de 89, né? Brasileiro pelo Flamengo, pelo Botafogo, uma Libertadores. Eu costumo dizer que toda conquista tem seu valor, tem muito para mim. Torneios internacionais foram vários também. Torneio que eu disputei, né, quando garoto. Você jogou pela seleção. Eu fui campeão de seleção de novos em Toulon, em 83. Então, assim, tem todo o seu valor. O mais emocionante mesmo foi de 89. Aquilo é único, né? Aquilo mexeu muito comigo, no Brasil, né? Porque depois do passar dos anos, cara, eu assisti aquele jogo, torci demais para vocês. Qual é o seu time? É Corinthians, o Palmeiras. Depois encontrei até rubro-negros, né? Que falam, não, pô, torci para vocês. Não é de repente aquele torcedor muito fanático, né? Mas eu torci para vocês. Vocês estavam merecendo, né? Bom, aí assim, o Campeonato Brasileiro, para mim, é o mais difícil do mundo. Disparado. Mais difícil que Libertadores, mais difícil que qualquer competição nacional aí. Disparado, é mais difícil. E a Libertadores é mais expressiva, né? Mais reconhecida, mais glamour. Como é ser ídolo de duas camisas tão rivais? Bem, eu acho que o meu segredo foi ser dedicado, fazer tudo do melhor que eu podia oferecer. Foi isso aí. A torcida, ela identifica isso. Pô, cara, você jogou aqui, você errou a camisa, você errou o manto, você fez tudo certinho, a gente gosta de você. O torcedor do Botafogo é egoísta, né? Ele fala que isso aqui não me ajudou muito, não. Que é uma mancha na minha carreira. Aí, pô, eu joguei quase 400 jogos aqui, né? Entendeu? Aí o torcedor daqui fala, pô, a gente gosta de você, mas a gente entende o que você fez lá. Olha a diferença, entendeu, cara? Essa é a relação que eu tenho com a torcida. O Botafogo é um time que a gente simpatiza, eu acho, mesmo não sendo botafoguense, a gente simpatiza. É toda uma história. Antes da gente encaminhar para o final, eu queria só falar do Botafogo atual, né? Que está vivendo momentos de glória de novo, né? Boa. A gente teve um ano passado que o Botafogo veio bem e no final acabou perdendo um pouco o fôlego, mas hoje vem com duas peças fundamentais que estão inclusive na seleção, Luiz Henrique e o Igor Jesus. O que a gente pode esperar do Botafogo? O Botafogo está comparando com o ano passado, está mais preparado, está mais maduro, mais consciente. Também reforçou, o time está mais competitivo. Tem um comando técnico super competente. É difícil você falar quando você não está no ambiente, né? Eu pude acompanhar um dia da pessoa Arthur Jorge lá, né? Comandando os caras, né? Tomamos um café da manhã lá, é uma homenagem ao pessoal de 89. Que quando ele viu, pô, esses caras têm que tomar um café com a gente aqui. Chamou a gente lá, quem estava aqui no Rio foi, né? Paulinho veio, né? Coincidiu.
Quer dizer, foi um espetáculo. Então ele nos tratou muito bem e eu vejo que ele tem o time na mão. E ao mesmo tempo que tem o time na mão, ele não passa pano para ninguém, não. Então é isso que é legal. E o jogador entendeu a ideia dele, e tanto é que às vezes acontece lá um rodízio, né? E a equipe está muito focada, o time não perde a ideia de jogo. O modelo que ele usa serve para todos. Então o Botafogo está preparado para as duas competições, meu modo de ver. Eu acho que a Libertadores é a competição que está mais real, mais próxima para conquistar. Mesmo tendo um River pela frente. Que a gente ainda não... Alguns jogadores brasileiros têm um pouco de dificuldade de jogar contra o argentino. Ainda não pegou um macete, mas eu acho que pelo nível do River, que outro dia eu vi o River e Boca, achei o nível bem normalzinho. Não tem tanta dificuldade, não. A gente não pode criar dificuldade na gente quando jogar contra eles, né? Aí sim. É um jogo só. Então, mas, lá. Então. Que foi decidido recentemente, né? Que o jogo seria lá, não vai? Eu não lembro no início da competição dizendo Não, que... ia ser na Argentina, mas não se sabia onde. Ah, tá. Ah, bom. Torcedor botafoguense... E Monumental tá lindo, hein? O estádio foi todo reformado. O torcedor botafoguense pode sonhar com uma Libertadores e um brasileiro juntos? Ele sonha. Eu acho que sim. Eu acho que muitos querem mais o Libertadores do que o brasileiro. Porque o brasileiro já tem 2, né? Libertadores não, né? Eu acho que é mais real isso aí, hoje. E esses 2 jogadores que estão aí despontando, o time inteiro, né, na verdade, mas tem 2 que estão aí já na seleção e que estão fazendo um papel bem bonito, Igor Jesus e Luiz Henrique. Estão muito bem. O Júnior Santos vinha muito bem. Até agora, ele é artilheiro, parece que ele é artilheiro ainda, né, da competição. Tem 8 gols. Está sem jogar tem 3 meses, pô, ele é artilheiro, pô. Quer dizer, se ele tivesse aí, ó, como é que seria, né? Enfim, a equipe está bem unida, bem focada mesmo, preparada para esses desafios. É isso que eu entendo do Botafogo. 2 perguntas. Quem foi seu melhor companheiro de zaga? Essa é a pergunta que eu mais detesto de responder. Essa pergunta. Não quer responder? Porque eu gosto de você, Bocage. Não. Não, a gente vou gosta responder. de fazer comparativos aqui. A gente Mas pode fazer também. Isso. Pode fazer Mas também. É que você jogou com muita gente Muita boa. gente, por isso de mesmo. estilos diferentes, né? Quando eu falo Vale assim... meia dúzia. Não, eu tenho uns 10, cara. Ó, quando eu iniciei minha carreira lá em Santa Bárbara, tinha um zagueiro lá, que eu vi ele jogar, eu gostava dele, chamado Dimas. Eu falei para ele todo dia, pô, você foi uma referência para mim. É um tempo da minha vida. Claro. Depois fui para o Guarani, aí encontrei o Júlio César, depois dupla com o Ricardo Rocha, depois aqui no Rio de Janeiro. Joguei com zagueiros desconhecidos. Joguei com o Marinho, que veio do Canguru, que veio do Botafogo. Sensacional o Marinho, né? Só falando comigo, garoto, menino, não sei o quê. Aí depois Mauro, Gonçalves, Marcelo de Jean, Gelson, você Baiano, de Libertadores e brasileiro. Então, joguei com muita gente boa, cara, muita gente boa. Aí se escolher um só, difícil. Agora, se eu tiver que escolher um dentro de um contexto de vida, de conquistas, de importância, eu vou dizer que foi o Mauro. Por quê? A gente quebrou o jejum, a gente se entrosou perfeitamente, a gente jogava em linha, tentava empurrar a primeira linha, né, ou a última linha, até a linha do meio. A gente já tinha umas ideias, uns conceitos diferentes para a época. Vamos mudar a pergunta. Você gostava de jogar com um técnico ou com um zagueiro que batesse, que chegava junto? Eu gosto de jogar... Eu não... Todo zagueiro bate. Todo zagueiro chega junto. Esse é folclore. Zagueiro que não chega junto não é zagueiro. Ah, tem mais técnica. Não, tem zagueiro que tem mais técnica. Mas todo zagueiro chega. O zagueiro que não chega não é zagueiro, ele está na posição errada. Ele vai atrapalhar a vida de alguém. Muito bem, última, prometo. Tá? Você jogou vontade, Ponte Preta e Guarani. Jogou Cruzeiro e Atlético. Jogou? Sim. Jogou Botafogo e Flamengo. Sei. E Flamengo e Fluminense, Flamengo e Vasco. Qual é o melhor clássico para jogar? Rapaz, União Barbarense e Rio Branco. Eita. Segundona. Como diz o filósofo, né? O clássico é clássico e vice-versa. Lembra dessa história aí, né? Não lembra não, né? Sim, claro. Cara, é difícil de dizer. Todos eles são muito importantes. A rivalidade de Santa Bárbara
São 2 cidades, Central e Americana. Aí você tem Campinas, né, uma cidade só, final de semana ali para. Tanto é que você tem um estádio que é uma avenida liga os 2 estádios, né? Tem o estádio da Macaca lá e o Brinco de Ouro aqui em cima. Também uma confusão do caramba, né? O torcedor leva muito a sério esse jogo. Náutico também lá? Náutico, Santa Cruz também. Cara, eu acho difícil, é muito particularidade assim, da cidade, do estado, né? Cruzeiro Atlético. O Cruzeiro Atlético, eu não perdi para o Atlético, né? Um jogo que teve lá uma derrota, eu não joguei esse jogo, eu estava fora, não sei, acho que foi opção do treinador de preservar alguma coisa assim. Então, por isso que eu falo que o maior de Minas é o Cruzeiro, né? Que para mim pegou um Flamengo e Botafogo decisão de brasileiro. Né? 2 vezes, né? E vice-versa. 2 vezes, então. Eu acho assim, é toda a particularidade dos clássicos. União Barbarense e quem? Rio Branco. E Rio Branco. Esse é brabo. Esse é brabo porque até o material de jogo era diferente, né? As bolas não eram impermeáveis, a bola ficava pesada, encharcada. Esse era brabo. Mas era bom. Ótimo. Esses são jogos bons para se jogar. E não tinha falta na época, né? Não existia falta. Só existia lateral e tiro de meta, só escanteio. É que o juiz apitava, né? Que dava para ver, ele apitava. E o juiz não podia apitar muita coisa também, né? Senão não sai do estádio. Tinha, cara. Pô, o juiz antigamente xingava a gente. Cara. O quê? A arbitragem era isso. Não tem esse negócio de ficar botando mão na boca, não, cara. Falava tudo. Seu filho não sei do que, você não joga nada. Pô, você não apita nada também. Não, você foi perseguido por algum árbitro? Perseguido, assim, mas... Chegar em Campo Grande vai me dar amarelo. Eu não sei se é perseguido, não, mas ele nunca foi simpático, ele nunca foi um cara coerente, assim, nos jogos que ele apitou, que eu joguei, que foi um árbitro pernambucano, o Wilson Mendonça. Eu sentia que ele tinha algo a mais ali, sabe? Tanto é que uma vez ele me expulsou, eu nem encostei no atacante, o lance estava na televisão, gravei o lance e levei para o tribunal para mostrar que eu não encostei no atacante. Aí o juiz, STJ dele, né? Mas não foi falta. Eu falei, não foi falta, mas ele me expulsou. Foi Botafogo e Criciúma lá. O Botafogo jogou boa parte do segundo tempo com um jogador a menos. Eu sem encostar no cara. O lance todo aconteceu, o cara se jogou, ele me expulsou. Nem amarelo deu. Não é normal isso. Ele não era de Americana? Ele é de Pernambuco, eu não sei qual a cidade. Que estarei lá em breve, Santa Cruz, em Olinda. Pegou lá junto com o Náutico aí. Pode ser mesmo, né? Fui campeão pernambucano também pelo esporte, de repente. Mas isso foi depois. Ele apitou o meu jogo lá. Ele me desclassificou no jogo. Esse jogo, eu fiquei no jogo do esporte, eu fiquei num banco lá, contra o Náutico. E aí o Adriano, que foi um meia, que jogou no São Paulo, Botafogo, ele fez um gol e botou a máscara do Mr. M. Você lembra disso, não? Eu arranquei a máscara dele. Pô, eu vi que ele estava fazendo alguma coisa diferente. No que ele fez o gol, pegou a máscara atrás do gol e colocou. Aí eu estava atrás do gol, passei correndo e tirei a máscara. Pô, não teve confusão nenhuma. Aí eu tirei a máscara e dei um fim nela e a torcida começou a aplaudir do esporte. Aí o seu Wilson fez assim. Ele não me expulsou, ele só falou, só se retire. Fez assim, falei, tá bom, isso aí. Não precisava, pô. Só porque eu tirei a máscara Primeiro que o atleta, quando não comemorar o gol, ele não pode ter nenhum objeto estranho. Ele não pode pegar celular, não pode ter máscara, ele não pode levantar a camisa, não pode ter nada. Isso é passível de punição, amarelo ou vermelho. Se é o segundo amarelo, expulsão. Mas eles não seguem a regra. Ou mudou a regra de novo, né? Faz o gol, vai lá na torcida, faz uma selfie, pô. Não pode, pô. Pega a câmera fotográfica do colega lá, atrás do gol. Não pode, pô. Pega o orelhão e liga pra mãe. Depois do jogo. Depois do jogo pode. É isso. Queria só pedir um autógrafo antes da gente encerrar. Obrigado. Espetáculo. Tem 2 camisas aqui. Você tem Instagram? Quem quiser seguir você? Eu tenho o Wilson Gotardo. Eu tenho também o Instagram Sai Jogando com Gotardo. E também comecei um podcast, Sai Jogando com Gotardo. Eu assisti. Tem alguns lá. Comecei assim, tô engrenando, tô pegando jeito, assim. Pô, muito bom. Vamos ficar. Tem TikTok também, que Sai Jogando.
E eu acho que o que é legal é você ver a entrevista na íntegra, né? Claro. Né? Além dos cortes, assim, porque tem um conteúdo muito bom aqui. Falamos sobre início de carreira, né? De fundamentos, treinadores, comportamento de jogador, comportamento de treinador. Sim. Tem muita coisa boa aqui que dá para o pessoal que está começando a carreira já começar a entender o que é o mundo da bola. É verdade. O mundo da bola é lá na TV. Na Rádio Nacional. Enquanto ele assina aqui, se inscreva, curta, compartilhe os vídeos. Sempre bom se inscrever, sempre ajuda a gente a crescer. Essa camisa. Obrigado, hein, Chico? Comente, né? Mas essa aqui. Comente, eu falo assim... Comente, verdade, dá engajamento. Eu falo assim, opinião não se respeita não, a gente respeita as pessoas, pô. Então comente, pô. É verdade. Vou botar aqui no xerife. Pô, Boccagi, onde é que você tirou essa algema? Boccagi, eu não ia perguntar, não. Pô, isso é loja de fantasia, pô. Eu sei que é. Tá certo. Eu tentei a estrela do xerife, não achei, eu falei, vou levar uma algema, vou prender alguém. Mano, valeu a intenção, Obrigado, muito obrigado. bom. Mais uma vez. Gostei muito, obrigado. Valeu, parabéns. Gente.